gente, eu sou Plínio, passei uns 5 anos aqui no básico, né? E sou do básico, né? Na verdade, meu coração aqui na ULI é do básico, então tenho que falar isso, né? Aproveitando. Gosto de estar aqui, volto sempre para dar aula aqui, sempre que possível. Estou com um desafio e vou esperar vocês lá no ciclo 10, né? Eu coordeno o ciclo 10, então já vocês chegam lá para a gente arrematar essa jornada de ULI, essa primeira etapa aí, né? De formação da ULI. Mas hoje a gente tem uma missão importante, que é falar sobre, uma lei de conservação e destruição, né? Nós estamos aí nas aulas das leis, né? Vocês tiveram as leis de Deus, depois quais foram? Me ajudem, vamos ver se vocês estão afinados aí. Quais foram aí as últimas aulas sobre as leis aí? Trabalho e progresso, igualdade e sociedade, isso, muito bem, estão afiados. E agora a gente vai falar de natureza, conservação e destruição, na perspectiva da ecologia. Eu não dei aula para vocês esse ano ainda, né? Então, um acordo metodológico rápido. Primeira coisa, quando tiverem a dúvida, eu vou pegar a dúvida, vou encaixar em alguma coisa da aula. Se a dúvida não tiver a ver com a aula, que vai abrir aquele portal mágico que a gente sai do assunto da aula, eu vou falar para vocês, olha, lá no ciclo 4, na aula tal, eu fiquei por um tempo decorando as aulas da ULI, então eu sei direcionar assim, no ciclo 6, tal coisa, no ciclo 7, né? Isso me ajuda a voltar a aula para o foco, é uma técnica que eu adotei. Então, vocês me deem essa licença de eu não responder algumas coisas para não dar spoiler dos outros ciclos, né? Então, com certeza vocês vão sair sem algumas respostas se elas forem de coisas que estão por vir, porque eu costumo fazer assim para a gente conseguir dar conta, tá? 2, perguntem, participem. A ideia é que a gente utilize o conhecimento que a gente troca aqui na aula para reflexão mesmo, para pensar, poxa, olha, não tinha pensado nesse aspecto, não tinha olhado por esse ângulo, né? Para quem está chegando esse ano na casa, né, na ULI, já deve ter percebido nessas 16 aulas anteriores que a gente tem uma perspectiva bem crítica, né, em relação ao espiritismo, em relação a como fazer essa leitura do espiritismo, e a tendência é que a gente vá mais a fundo nas reflexões à medida em que os ciclos avancem, né? Então, no ciclo 2, a gente vai aprofundando, e cada ciclo que passa, a gente vai aprofundando a abordagem e indo para uma reflexão cada vez maior na perspectiva de se entender espírito imortal. Combinado? Fomos bem? Então, ganhei essa licença aí, metodológica de vocês, tá? Eu sempre começo com uma frase para a gente nortear a aula, e a frase dessa aula é a seguinte, o meio ambiente em que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabendo-nos transformá-lo equilibradamente. Essa frase leva a gente para um lugar, gente, que é o seguinte: para quem nós vamos deixar o meio ambiente nessa encarnação? Ou seja, quando acabar esta encarnação, para quem nós estamos deixando esse meio ambiente? Para vocês mesmos? Que povo egoísta, né? Muito bem, arrasou. Então é para nós mesmos, porque a gente vai voltar. Vocês estão bem, hein? Legal. Né? Não é para os filhos, aqui normalmente é para os meus filhos, é para os meus netos, claro que eles já estão aqui, a gente, né, quando a gente for desencarnar, normalmente os filhos já estão, né, com mais idade, os netos já estão adultos, em regra é assim, salvo para algumas pessoas que vão antes ou que estão com pressa e acabam, né, acelerando o processo, mas em geral, nós vamos deixar eles trabalhando aqui nesse contexto material, nesse meio ambiente. Mas já a gente vai estar de volta na matéria, né? E quando a gente desencarnar, dali uma semana, quando a gente acordar do susto, falar, opa, e aí? Legal, já entendi, desencarnei, né? Porque vai estar todo mundo esclarecido, né? Sabendo o que aconteceu. E aí a gente vai dar conta que esse meio ambiente também interfere na gente, né? Então, no fundo, a gente não deixa para ninguém, a gente segue vivendo por aqui, porém desencarnados. Tudo bem? Certo? Eu adoro essas carinhas de, que estranho, isso é ótimo quando eu faço isso, porque eu sou mestre em fazer isso. Quando ele falou em prata da casa, ele falou prata da casa das interrogações, né? Porque eu tenho que pôr uma interrogaçãozinha na cabeça de cada um aqui. Tem uns 40 aqui dentro, são 40 interrogações para entregar até as 9h30, né? É minha meta do dia. Bom, gente, vamos lá. A gente tem de conteúdo para essa aula, ela ainda vai até meia-noite a aula ou mudou, Luiz? Não vai mais até meia-noite a aula? 11h45, beleza. E a pizza chega a que horas?
Ah, meia-noite e meia. Então, tem pizza para quem ficar para pós meia-noite, gente. Olha a dica, hein? A sustentabilidade e o equilíbrio, a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito e como a gente promove o equilíbrio através da sustentabilidade. O uso das fontes de energia e suas consequências e riscos, então a gente vai repassar um pouquinho esse tema também. A lei de conservação, a lei de destruição, os recursos naturais escassos e as necessidades ilimitadas. Tem algum economista aí? Não? Ninguém é da área de economia? Porque essa aqui é a primeira lição que a gente aprende aqui, né? Não parece familiar essa frase? Recursos escassos e necessidades ilimitadas? A economia copiou isso da gente. Ou a gente copiou dela, né? Faz tempo. Bom, gente, quando a gente fala em sustentabilidade e equilíbrio, não sei se eu vou dar conta de 2 passadores, não, viu? A gente vai falar o seguinte, ó, quando a gente fala de ecologia, o conceito é esse aqui, ó, relação entre os seres vivos e com o meio ambiente, tá? Então, a gente vai adotar alguns pressupostos, né? A gente não está aqui para discutir o conceito de ecologia, né? Então, se tiver alguém da área de biologia aí, vai me perdoando, porque a gente vai passar bem por cima dos conceitos, até porque não é a proposta da aula. Mas adotamos esse conceito para a aula de hoje. Relação entre os seres vivos e com o meio ambiente. Então, entre os seres vivos, entre nós e os animais, entre nós e os insetos e tudo mais, e com o meio ambiente. Nós entre nós com o meio ambiente com os animais, ou seja, uma relação de todos com todos, tá? Nesse conceito, a gente vai falar de sustentabilidade, né? Vocês sabem o que é sustentabilidade? Alguém me ajuda com esse conceito? Quem pode falar para mim o que é sustentabilidade? Espera aí que o microfone está chegando. Aqui, ó, Leidinha. Boa noite. Boa noite. Você aqui. Sustentabilidade é o uso dos recursos, né, naturais com inteligência, né? Usando de forma consciente. Certo. Repete para mim que eu estava distraído, desculpe. Tá parecendo meus alunos, viu? Você viu? Isso daí se chama tendência. Prepare lá no ciclo 7, você vai entender isso. Se a pessoa que está dando aula parece com seus alunos, é algo que não está em mim, hein? Fica a dica. Sustentabilidade é você utilizar os recursos que a gente tem da natureza, recursos naturais, de forma consciente. Ok. De forma que a gente saiba gastá-los para que eles não se acabem. Pronto. Um dos conceitos, né? Pode ser isso. Legal. Gosto. Quem mais? Uso consciente dos recursos para que eles não se acabem. Resumi bem? Tá, o que mais? Mais alguém? Arrisca mais alguém? Ainda vale ponto participar da aula ou já acabou essa vale, né? Ainda mais na aula 17, né? Que tá muita gente pendurada, né? Abono de falta, não, isso não tem. Isso só lá no Japão. Aqui a gente não faz isso, não. Gente, a sustentabilidade passa por 3 frentes, tá? Uma é ambiental, outra é social e outra é econômica. Então, o que a colega falou está certo em partes, não está completo o suficiente, mas para a gente entender a sustentabilidade na perspectiva atual, a gente precisa pensar em 3 frentes, né? Como a gente usa os recursos ambientais, e aí é o que a colega colocou, de que forma a gente faz a economia funcionar de forma harmônica para não ter gente muito rica e gente muito pobre, ou seja, esses extremos, né, que existem na maioria dos países do planeta. E, por fim, de que forma a gente integra a perspectiva social, garantindo que todo mundo tenha acesso ao mínimo necessário para uma vida digna. Isso é sustentabilidade, né? Isso é um tripé da sustentabilidade. Foi um cara chamado Elkington que falou disso e é o que se adota como conceito de sustentabilidade na atualidade, tá bom? Fomos bem? Tranquilo? Quando a gente falar de sustentabilidade, já está todo mundo craque? Social, ambiental e econômico, tá? Não é só o ambiental. Antigamente a gente achava que era só ambiental. Sustentabilidade é cuidar da natureza e tal. Não é suficiente, tá? A gente tem que ampliar para o social e para o econômico. Olha só, quando a gente fala de conservação do meio ambiente, e aí a gente vai usar alguns conceitos, porque isso aqui é uma confusão, tanto pela mídia, quanto pelas empresas, pelas marcas, quanto a gente mesmo. A gente usa esses conceitos todos atrapalhados às vezes. Então, o primeiro é reduzir. O que é reduzir, né? Reduzir é fazer o uso racional dos recursos naturais. Ou seja,
quando a gente usa racionalmente os recursos. Vocês querem ver uma mudança cultural interessante? Eu não sei se vocês já passaram por ela, eu já passei. Quando eu era criança, eu escovava os dentes da seguinte maneira. Chegava na pia, pegava a escova seca, abria a torneira, e a torneira começava. Aí molhava a escova, e aí a torneira estava lá. Aí colocava a pasta na escova, voltava para a torneira que continuava lá. Escovava os dentes olhando a água escorrer, com o barulhinho da água assim, né? Escovava os dentes. Aí lavava a escova e a torneira continuava. Ou seja, eu gastava tranquilamente uns 10 litros para escovar os dentes. Né? Vocês passaram por isso? Alguém escovava os dentes assim? Sim? Vocês são da mesma geração que eu, provavelmente a gente fez a mesma coisa. Né? Aí veio a minha filha, né, e começou a ir para a escola e aprendeu que se escova os dentes da seguinte maneira: um copo na pia, né? Você molha assim, ó, fecha a torneira, passa a pasta, escova. Depois que terminou de escovar, pega um copo de água e bochecha o negócio e acabou. 200 ml. Né? Ou seja, o que ela usava para escovar os dentes em 3 anos, eu usava em 1 dia. Né? Isso se chama reduzir. Isso é o uso racional dos recursos naturais. E a gente está usando a água de exemplo. Quer ver um outro exemplo? Lava-louça. Né? Como que eu aprendi a lavar louça? Louça se lava com a torneira ali, cascata, né? Eu aprendi assim. Aí um dia um primo meu que fez intercâmbio na Alemanha, veio na minha casa passear no Natal, e aí eu falei, vou lavar louça. Dele, para. Eu falei, meu Deus, fiz alguma coisa errada, né? Dele, você é maluco? Você ainda lava louça assim? De que século você é? Né? Ele só tem uns 10 anos mais novo que eu, mas ele tinha feito um intercâmbio numa casa de uma senhorinha na Alemanha que era mega eco ativista. Então ele falou, vou te ensinar a lavar louça. Põe o tampo ali da pia para a água não sair, não ir embora, né? Põe um negocinho de 2 dedos de água embaixo, tira toda a louça da pia, né? Porque eu lavava com a minha ideia era assim, o baú da pia já estava cheio de louça suja, tudo que eu ia lavando em cima, o sabão ia caindo, olha que ecológico. Já ia lavando os outros, ia ganhando, né? Reaproveitando. Tira tudo da pia, com 2 dedinhos de água na cuba ali, aí você pega a esponja e vai ensaboando tudo, deixando fora. Depois você enxagou a primeira vez nessa água que vai ficando nojenta no final, porque está suja ali, mas já é uma água de sabão, porque é para desengordurar. E no final, você troca essa água e enxagou novamente. Ou seja, de novo, né? Ele lavou a louça por, 10 meses com a água que eu gastava num dia. Então, isso é reduzir. Tá? E aí a gente vai pensar em várias coisas, né? Banho, mesma coisa, né? Precisa estar escorrendo a água do chuveiro enquanto eu estou fora dele me ensaboando? Né? Claro que precisa, porque o banho é uma coisa que você ouve, né? Você se vê na cachoeira, né? Não é isso, né? Mas você vê como a gente... Só falando de água, a gente tem 3 exemplos bons aí de coisas que a gente precisa mudar, né? Para quem... Mas eu sei que isso era do século passado, vocês já não fazem isso, né? Conta de água de vocês é R$26, né? Não é assim? Eu sei como é, né? Não é o meu caso, eu vou chegar lá. Não sei se nessa encarnação, mas eu chego lá. Reutilizar. O que é reutilizar? É um outro conceito de sustentabilidade que vem falar que é prolongar a vida útil do recurso. Né? Então, quando que eu estou reutilizando? Quando a água da torneira vai para uma cisterna e volta para ser a água que lava a calçada, ou volta para ser a água que sai na privada, lá na descarga do banheiro. Né? Quando eu estou fazendo mais que um uso de qualquer coisa, quando eu pego um potinho de requeijão e transformo numa sementeira de planta. Né? Então, quando eu dou um segundo ciclo de vida para um recurso, então eu estou reutilizando. Tá? Vocês viram a diferença? Então, reduzo, uso menos, faço uso racional, reutilizo, prolongo a vida do recurso. Então, eu vou para esse lugar de usar ele para mais alguma coisa além do que ele foi feito. Certo? Fechado? Entendido o conceito? Fomos bem? Reciclar. Processar e fazer de novo com o mesmo recurso. Então, reciclar é quando a gente pega uma embalagem de plástico, separa, entrega num lugar que recicla, ele moe aquilo, derrete de novo e faz uma outra peça de plástico. Pega uma latinha de alumínio, ela vai ser moída, vai ser derretida e vai virar alumínio de novo. Porque ela é alumínio, sempre foi e não vai deixar de ser. Né?
Não sei se vocês sabem, mas alumínio é a coisa mais reciclável que existe no planeta. Não perde nada. 100% de alumínio vira 100% de alumínio de novo. Não perde no processo, não perde a característica. É sempre o mesmo alumínio. Ele fica girando. Né? Então, ele é o produto mais reciclado no Brasil. Hoje é o alumínio, tá? É a matéria-prima mais reciclada no Brasil. Então, isso aqui é reciclar. Eu processo e faço de novo. Tem como a gente reciclar em casa? Não, a gente pode separar e levar para algum lugar de reciclagem. A não ser que vocês tenham uma máquina lá de moer, de derreter, né? Tem gente que tem uma injetora na garagem, né? Que faz lá. Eu conheci um cara que tinha uma máquina dessas na garagem, mas aí é exceção, né? As pessoas usam, né, erroneamente o conceito da reutilização ou da separação dos materiais como reciclar. Exato. Reciclar envolve um processo ciclar novamente, mudança. né? Fazer um processo de produção de novo com o mesmo material. Tá? Isso é conceitual, gente. Ah, mas para que isso, Plínio? Para organizar as ideias e ver o que a gente vai adotar, né? Porque no final do slide a gente vai sair com a lição de casa. Estão preparados? Todo mundo tem caderno para anotar a tarefa? Tem isso ainda? Não? Mudado esse básico, né? Vão se acostumando, gente, que lá no 10 tem tarefa todo dia, viu? É bom ir treinando, né? Recursos renováveis e não renováveis. Ó, outro conceito importante. O que é um recurso renovável, gente? Não me digam, né, que é a carteira de motorista, né? Ela renova também, mas ela não é um recurso, né? Foi ruim, né? Ruinzinha, né? Vou tentar ser melhor na próxima. Recurso renovável é algo que eu possa plantar, que a natureza entrega novamente. E não renovável é algo que não tem como. Posso plantar dinossauro para fazer petróleo, gente? Não tem como, né? Não tem como. Posso plantar a árvore de sei lá quantos milhões de anos atrás para ver se vira petróleo? Não vai dar certo, né? Agora, posso plantar cana de açúcar? Posso. Então, quando eu falo de óleo diesel, de gasolina e de álcool, né, eu estou falando de um recurso renovável, álcool, e estou falando de um não renovável, gasolina, porque tem origem de petróleo. Fomos bem? Tranquilo, renovável e não renovável? Qual que é a importância de priorizar um recurso renovável? Pensando na natureza. Por que é importante a gente priorizar o uso de algo renovável? Porque quando acabar a planta de novo, ou seja, não acaba, né? Então a tendência é que a gente consiga fazer mais à medida em que a gente precise, né? Até o momento a gente não sabe como fazer petróleo. A natureza que fez em não sei quantos milhares de anos, né? Então a gente tem que pensar em recursos renováveis sempre, ou seja, na hora de escolher, se eu estou preocupado com o ambiente, se eu estou preocupado com essa ideia de natureza, de conservação, eu escolho por recursos renováveis, certo? Ciclo de vida dos recursos versus consumo consciente. Consumo consciente faz parte da perspectiva da sustentabilidade relacionada à economia. O que é um consumo consciente? É a gente se utilizar apenas daquilo que a gente precisa, né? Eu estava discutindo isso com a minha filha esses dias. Eu tenho um tênis, vou apresentá-lo para vocês, esse aqui, ó. Meu único tênis. Aí eu tenho um segundo tênis, que é o tênis de competição, que é o que eu faço corrida de montanha, e é o tênis que eu uso nas competições. Então eu tenho 2 tênis, um para todos os dias do ano, exceto os dias que eu estou correndo uma competição, que é o outro tênis. E é isso. Ah, mas pai, mas o preto é um tênis que não combina, Júlia, é tênis, né? Ah, mas quantos tênis você precisa, ser humano, né? Um par, né? Porque eu pelo menos só tenho 2 pés, né? A minha discussão é essa. Não, mas tênis é acessório, pai, não é isso que você está falando. Tênis é assim, é igual camiseta. Se eu estou de camiseta verde, o tênis tem que ornar, né? E aí vai. 1, 2, 3, 4, 14, gente. 14 tênis, né? Na pessoa. E aí, Júlia, tá guardando dinheiro para que esse ano? Para um tênis novo. Tô precisando de um desse jeito, com o cano assim, né? E aí, cada um com as suas ideias de consumo, mas isso é sobre consumo consciente, né? Então eu uso esse tênis, ele acaba rapidinho também, porque você usa o mesmo, né? Ele dura mais ou menos 6 meses a 9 meses. Aí próximo, tira um e põe o novo, mais 9 meses. Mas é ele todos os dias do ano. Super confortável, um tênis de corrida, não me dá problema. Acabou o problema.
Então, não vou indicar seu contato para ela, porque esse é um bom argumento, e aí ela argumenta assim, pai, mas olha só, você joga um tênis fora por ano, né? E eu estou usando o mesmo tênis já tem 3 anos, né? E aí, são 12, então vamos esperar 12 anos para ver se não compra nenhum, daí nós estamos empatados, né? Entenderam? É sobre isso, lógico que é um exemplo do tênis, mas serve para muitas coisas, gente. Né? Eu tenho uma teoria, toda camisa nova que entra, sai uma velha. Se não precisa sair uma velha, não entra uma nova. Né? Por quê? Porque senão a gente... Camisa. Pô, né? A outra minha teoria é assim, se eu não usei nos últimos 2 meses, eu dou. Porque se estou 2 meses com o negócio e não uso, é porque eu não preciso. Sacaram? É sobre isso, consumo consciente é isso. É difícil, a gente vive uma... E a gente nem é tão consumista assim, porque a nossa economia não ajuda, né? Porque se a gente fosse nos Estados Unidos, o consumo é muito alto, porque as coisas são mais baratas, a renda é melhor, e a gente consome loucamente. Né? A gente joga fora as coisas boas o tempo todo, antes de elas ficarem ruins. Por que só? Porque surgiu um novo. Então, isso é consumo consciente. Quando a gente cruza consumo consciente com ciclo de vida, significa o quê? Né? Que eu preciso usar aquele produto do ciclo de vida dele. Né? Então, assim, meu tênis é usado no ciclo de vida. Ele vai, e ele só sai do meu pé quando a sola cai ou rasga. Né? Ou seja, eu troco de tênis quando acabou o ciclo de vida dele. Aí acaba o ciclo de vida dele, entra um ciclo de vida novo. Não troco de tênis porque agora tem que ser um mais bonito, porque tem que ser um que lançou, tem que ser um moderno, tem que ser um novo. Né? Então, meus tênis são trocados com a sola furada, rasgada ou rasgado na frente. Beleza. Quanto tempo dura? Dura 1 ano para mim, pronto, porque eu uso todos os dias, então é como se você usasse uma vez por semana, né? Multiplica pelos dias de uso. Resumindo, é isso. E eu corro alguns quilômetros também, essa parte a gente não conta, né? Acho que é por isso que eles gastam mais rápido, porque tênis é por quilômetro, né? É vida útil. O importante a gente pensar nesse conceito, para fechar, é como você pode aumentar o ciclo de vida de tudo que você consome. Né? Como que você aumenta o ciclo de vida? Você joga as coisas fora antes de elas se acabarem? Vocês compram algo novo de que vocês já têm antes de precisar? Né? Em regra, todo ser humano que tem alguma renda faz isso. Né? Inclusive, os que não têm renda também fazem isso, parcelado. Né? Então, a gente também vai para um outro lugar. Né? A gente sai loucamente parcelando as coisas que a gente ainda não tem condição de comprar pela necessidade de consumo. Mas isso é uma outra história, para uma outra discussão, que é muito mais comportamental do que de ecologia. A discussão aqui é como eu vou fazer para aumentar o ciclo de vida dos recursos para que eu possa promover um consumo consciente. Fechado, gente? Fomos bem? Tranquila a organização dos conceitos? Diga aí. Aqui a gente está alinhando os conceitos do dia a dia para que a gente possa tomar uma perspectiva de conservação, né? Boa noite. Boa noite. Só uma contribuição que eu sempre me faço esse questionamento é: eu estou precisando? Como é? Um complemento ao que você está dizendo. Eu sempre é uma pergunta faço importante, esse questionamento. entendi. Eu estou precisando? Sim. Mas é que funciona para você. Eu tenho a necessidade disso. E super legal. E aí... Mas quando você faz isso, você leva para o psicológico. Minha filha sempre está precisando de um tênis novo. Júlia, você está precisando de alguma coisa? Um tênis, pai. Mas Júlia já tem 14. Né? Então, assim, o precisando é muito psicológico, né? Eu gosto dessa pergunta, mas a gente tem que estar muito maduro para responder não estou precisando, né? Eu fui no shopping resolver um negócio, fazer uma reunião, na verdade, à tarde, e eu falei assim, pô, faz muito tempo que eu não compro nada. Eu sou uma pessoa que não compra as coisas. Assim, faz muito tempo que eu não compro nada. Vou comprar alguma coisa hoje. Aí fui, entrei 40 minutos foi meu máximo. Não vou comprar nada não faz sentido, não estou precisando, fui embora sem comprar nada. No conceito do estou precisando, entendeu? Legal, funciona para alguns, para quem conseguir analisar conscientemente se está precisando, beleza, né? Mas, normalmente a gente precisa. Eu preciso realmente. Agora eu estou falando isso de roupa, e quando fala de bicicleta, gente, aí eu sou uma negação, aí não me contem com o meu exemplo, que eu sempre estou precisando de tudo para bicicleta. O homem como produto da natureza, e aí, né, a mulher também, né? Assim, o homem é aquela figura que exemplifica o ser humano, tal. Tem até que atualizar esse slide porque ele está meio arcaico, né? Então, nós como produto da natureza, homens e mulheres, seres humanos. Primeira coisa é pensar da evolução. Vocês já tiveram essa aula, né? Que aula foi? Vocês lembram?
Eu vou perguntar isso lá no 10, é bom vocês saberem aqui no 1, porque se vocês esquecerem aqui no 1, imagina lá no 10 como que vai ser, né? Qual aula foi de evolução, gente? Aula 4, muito bem. O que a gente viu, né? A gente entendeu que a evolução, ela era assim, ó. Vocês não lembravam o nome da aula, então vou lembrar o conteúdo aqui para facilitar, né? Porque se o nome já fugiu, o conteúdo não deve estar tão à mente assim, concordam? Deve estar, né? Vocês estavam só vendo se eu lembrava, né? Afinal, faz tempo que eu não venho aqui. Ó, a gente evoluiu assim, ó. A gente experimentou a matéria bruta, os organismos vegetais, os corpos animais, e aí a gente chegou na condição de corpo humano. Aqui nessa fase, todo mundo lembra dessa aula, né? Faz só 8 semanas, gente. Não, mais. Quanto? Aula 4 com 12 semanas. 12 semanas atrás. 13 por causa da semana espírita, né? A gente estava numa condição de princípio espiritual, coletivo, tchananã, e aí a gente veio para uma condição de espírito, indivíduo, vocês, eu, nós, na condição de ser espírito, chegamos nessa condição aqui. Por que a gente fala, então, que a gente é produto da natureza? Porque você vê que a gente foi sendo construído pela experimentação da natureza, né? A gente passou pelos reinos da natureza. Então, desde que a gente veio aqui atrás, o que a gente era antes de ser princípio espiritual aqui? Tem prova na aula 20 aí? Falta só 3, galera. Não tem mais? Não? Por isso que o pessoal está relaxado assim com a matéria. Entendi. É que tinha a prova. Mentira, nunca teve, eu que fico zoando. Ó, o que acontece aqui? O que era aqui antes de princípio espiritual? O que faz o princípio espiritual? O princípio espiritual é a junção de quê? Alguém? Ajuda? Vamos dar aula 4 então? Dá para mudar o slide e fazer aula 4 de novo? Pode? Pior que eu tô desconfiado que fui eu que dei essa aula. Vixe, de corpo presente a missa então. Aí você pode puxar a orelha melhor que eu, então. Tô preocupado agora. Gente, olha só. Centelha divina mais princípio material, certo? Aquilo que a gente não sabe de onde veio, fagulha, centelha, seja lá o que for, se reúne com o princípio material e surge o princípio espiritual. Experiencia a natureza toda e chega na condição de espírito, reencarnando como humano. Por isso que a gente pode afirmar, categoricamente entendendo que a evolução é isso, que o ser humano é produto da natureza. Certo? Melhorou? Mais ou menos? Tudo certo? Somos natureza, feitos de elementos da natureza. Concordam com isso? Tabela periódica. Tem alguém de química aqui? Não? Ninguém? Alguém estudando para o vestibular, aquela coisa, tabela periódica? Não? Pronto. Tudo que é feito, tudo que é matéria é feito de tabela periódica, basicamente. Se tivessem me falado isso na 8ª série, eu tinha dado mais importância para aquele negócio, né? Mas falaram que era porque tinha que saber, porque tinha que acertar as formas, daí eu acabei relaxando. Mas, na prática, nós somos feitos de elementos da natureza. Todos nós, sem exceção. Tá? Não tem como fazer ser humano de outra coisa a não ser tabela periódica. Já tinham dado tanta importância para a tabela periódica assim? Não, né? Tentei falar isso para minha filha, ela falou: pai, não venha me enrolar, a tabela periódica é chata. Não deu certo, não colou. Perspectiva do espírito e do corpo físico. Gente, o espírito é feito de matéria sutil. O perispírito é feito de matéria sutil. A gente não sabe explicar do que é o espírito. É uma centelha, fagulha divina de um Deus, que a gente também não sabe explicar, né? Lá da aula 2. A gente é Deus, mas Deus é o quê? É alguém, é algo, é uma coisa, é o criador de tudo. A gente não tem essas explicações em termos materiais, né? A gente transcende, a gente sente, a gente imagina que seja. Na prática, então, tanto na perspectiva do espírito quanto da do corpo físico, nós somos feitos de elementos da natureza. Por isso, a importância da gente se preocupar com a natureza, se preocupar com a lei de conservação e entender o que é, afinal, a lei de destruição. Certo? Tá fazendo sentido? Yes? Avançamos? Então tá bom. De novo, o ser humano, eu vou trocar aqui, tá? Vou pedir a licença poética de trocar o homem pelo ser humano. Quem se sentiu ofendido, me desculpe, mas é que, na verdade, o homem só me preocupa. E aí a gente vai para ser humano. O ser humano como senhor da natureza. Vocês se sentem senhores da natureza? Sim ou não? Não?
parte, nem da horta da casa de vocês não são senhores? Daquela no potinho, na janela da cozinha? Não? Do jardim? Também não? Não? Não tem jardim? Da arvorezinha, do bonsai? Não? Da formiga que está lá no açucareiro? Não? Nem nada? Viu-se. Vamos ver o que é... o livro, gente. Vocês estão lendo o livro? Aula 17, vocês já leram o livro umas 2 vezes, né? Alguém tem o livro aí para eu fazer a propaganda? Boa. Com licença. Todo mundo? Vocês sabem, né? Cada capítulo aqui é uma das aulas, né? Então, tudo que eu estou falando, assim, eu me viro, treino, faço, já dei umas 20 vezes essa aula para conseguir fazer ela em 2 aulas. Adenauer escreve em 2 páginas, é um poder de síntese incrível, né? Ou seja, ele escreve tudo que eu falo em 2 horas sofrido em 2 páginas. Não sei como, um dia a gente chega lá. Né? Mas desse livrinho, fininho assim, tem as 20 aulas, ou seja, tem 40 horas de aula em um livrinho, né? Fininho de tudo. Então, eu resumo, é importante. Todo mundo leu, né? Claro. Hoje, segunda-feira, todo mundo já leu a aula 17, antes de vir para a aula 17. Não foi assim? Né? Lá no Japão, quando a gente dá aula, ninguém leu, gente. É sério, não é como vocês, que todos leram. Lá ninguém leu, a gente chega, ninguém leu, ninguém fala, leu? Tinha que ler? Era para ter lido? Lá eles perguntam assim. Vocês acreditam nisso? Aqui não, aqui eu sei que todo mundo leu. Ó, vamos ver o que a Adenauer fala. Caso vocês tenham lido e não lembrem, eu peguei um trechinho do livro e pus aqui, tá? Caso, assim, vocês leram na semana passada, se anteciparam, né? Cabe ao ser humano, pelo grau de inteligência em relação aos seres vivos, então estamos pressupondo que nós, seres humanos, somos mais inteligentes que os demais seres vivos, ou seja, né, dos outros filos e reinos e tudo mais, em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente, talvez a gente não tenha entendido essa palavra, né, que ela é uma palavra que seria tão natural a gente fazer as coisas de forma harmônica com a natureza, buscando seu equilíbrio e sua manutenção. Nesse sentido, Adenauer afirma que nós somos senhores da natureza, pois somos os únicos que podemos alterá-la radicalmente. E a gente vem fazendo isso em vários aspectos, desde as ciências, das pesquisas, até as besteiras, né? As destruições de natureza, de meio ambiente que a gente promove a partir daquelas escolhas e das nossas decisões de intervenção, desmatamento, acidentes ecológicos e tudo mais. Tá? Então, das 2 maneiras, cabe a gente transformar harmonicamente, buscar o equilíbrio, manutenção, porque isso daqui precisa continuar. A natureza se auto-nutre, se a gente der tempo de ela respirar. Né? Tudo nasce de novo se a gente der tempo. Só não nasce se a gente não der tempo. E por isso a gente pode se entender, ou segundo Adenauer, a gente é o senhor da natureza. Tá? Porque a gente tem esse poder radical de transformar. Se os cachorros do planeta se reunissem, eles conseguiriam destruir o meio ambiente? Né? Imagine os cachorros, agora vamos fazer uma revolução do mundo dos cachorros e a partir de agora a gente vai começar a construir. Não tem essa, né? Não vai nesse lugar, entenderam? As vacas, né? Não, agora a gente vai se reunir, vai invadir todas essas florestas, derrubar todas essas árvores e vai... Não tem. A gente, com a cultura, com o entendimento, com o conhecimento, com a ciência, com o desenvolvimento e com o uso da racionalidade através da nossa inteligência, podemos interferir, positivo ou negativamente. Né? Hoje, 1 hectare produz quase que 1000 vezes mais do que 100 anos atrás, em vários aspectos, soja, milho, não sei o quê, por causa da tecnologia. Então, também tem vantagens do uso da inteligência nessa intervenção. Resta saber se a gente está nessa perspectiva aqui, ó, harmônica, de equilíbrio e de manutenção. Fomos bem? Ficou mais claro, termos de senhor da natureza? Alguém passou a se achar senhor da natureza com essa definição? Conseguem se perceber nesse lugar? Espera aí que vai chegar um microfone aqui, magicamente. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma ideia meio diferente de senhor da natureza. Certo. Porque nos primórdios, o homem ele vivia da natureza e fazia tudo para que a natureza continuasse. Por exemplo, os índios ele viviam num certo ponto, usava aquele local ali, quando ele percebia que não dava mais frutos, não dava mais raízes e tal,
Eles mudavam para outro lugar, até que aquele lugar florisse de novo e voltasse. Legal. Dava o tempo da natureza reagir, né? Nós agora, como senhores da natureza, nós destruímos tudo. Tá tudo bem, mas por isso que a gente é senhor da natureza, porque o nosso uso pode. Os índios também eram senhor da natureza, só que eles estavam fazendo um uso buscando equilíbrio harmonicamente e a manutenção. Talvez nós, em alguns pontos, não estamos assim, né? Concordo contigo. No fundo, você reforçou o que a gente está falando, né? Porque, ok, talvez a gente esteja em alguns momentos fazendo uso equivocado, e nem todos, não pode olhar só a parte ruim. Né? Como eu falei, se não tivesse tecnologia agrícola, a gente não estaria comendo hoje, porque não produziria o suficiente para tanta gente encarnada. Desencarnaria um monte de gente, diminuiria o tanto de encarnado aqui e aumentaria o tanto de desencarnado. A natureza se equilibra, inclusive nesse aspecto de reencarnação. Se faltar comida, vai acontecer o quê? Vai morrer muita gente de fome. Vai desencarnar, vai demorar mais para reencarnar, porque sem comida, na dificuldade e tal, provavelmente as pessoas engravidem menos, e aí vai nascer menos gente. E aí talvez a população diminuísse. Está vendo como tudo se... Né? Nunca pensei isso, acabei de pensar, achei legal essa ideia. Né? Na própria perspectiva da reencarnação tem essa harmonização natural das coisas, né? Então eu acho que é por aí. Foi? Boa reflexão? A importância de se preservar a terra para gerações futuras. Olha o que Adenauer fala aí no livro de vocês dessa aula. A natureza é o ambiente no qual o espírito exerce o aprendizado necessário à sua evolução. Não é a natureza lá no Parque Pituaçu, gente, é a natureza como um todo, né? O conceito da natureza. Eu estava conversando com uma amiga agora há pouco, ela falou assim, quando eu fazia arquitetura, eu estudei natureza urbana, porque é uma intervenção do humano, então o prédio também é natureza. Olha que louco pensar nisso, né? Não deixa de ser, né? Porque é tabela periódica. Daí vai para a perspectiva de tudo que é tabela periódica é natureza. O cimento é tabela periódica também, né? Certo? Preservar esse ambiente é fundamental ao progresso e à continuidade das gerações futuras. O ser humano não deve apenas cuidar do meio ambiente externo, mas também da outra metade do ambiente, que é o interno. Olha a puxada de orelha aqui, ó. A gente é meio ambiente, gente? Quem aqui é meio ambiente? Ergue a mão. Quem não é? Eu estou vendo um monte de espírito, cara, que não estão se manifestando. Eu continuo com a minha mediunidade descontrolada. Tem uns que respondem e os outros que eu só estou vendo. Quantos alunos tem aqui? 70 e poucos, né? 70 e poucos. Os 30 então são os desencarnados, que eu continuo vendo. Participa, gente. Vocês têm que votar, é enquete, né? Entenderam isso? Vocês se percebem como meio ambiente, como parte do todo, com essa visão sistêmica, se entendendo parte, se entendendo que o que você decidir fazer na sua casa interfere no ambiente do seu terreno, da sua casa, do seu bairro, né? Mas é só na minha casa. Tudo bem, mas é você e todo mundo que mora naquele bairro, né? Sabe o que acontece se todo mundo resolver tomar banho exatamente às 6 horas do bairro inteiro? 6 horas, vamos combinar, num bairro, qualquer bairro aqui de Salvador, 6 horas da tarde, todo mundo entra no banho, liga o chuveiro. O que acontece? Derruba o transformador da Coelba gigantesco, fica, dá um apagão na cidade. Se ligar na mesma hora, todo mundo liga o chuveiro na mesma hora, né? Vocês viram como a gente tem impacto? Você imaginou que seu chuveirinho podia derrubar a luz da cidade? É isso, gente, tá? Então assim, a gente entender que a gente tem uma partezinha, que aquele lixo que a gente joga pela janela, né, na paralela, às vezes eu tenho vontade de parar o carro, pegar o lixo, correr, encostar do lado do cara, moço, abre a janela, jogar o lixo de novo, né? O chiclete de Luiz, né, que se não fosse a Alessandra ia estar lá na rua, né? E assim por diante. Fomos bem? Gente, e aí a gente fechamos essa etapa e vamos para o seguinte tópico: o uso das fontes de energia e suas consequências e riscos. Quais são as fontes de energia, gente? Onde tem... Vamos pensar na energia que a gente usa, essa de acender a lâmpada. Quais são as fontes de energia que existem hoje? Podem falar assim, brainstorming. Não precisa pegar o microfone, não. Só fala assim, quais são? Água, vento, sol, mar, nuclear. O que mais? Oi? Eólica, do vento.
Fotovoltaica, que vai absorver a luz do sol, né? Pelo fóton. O que mais? Petróleo, legal. Mais alguma? Gás natural, biodigestor, olha aí, estamos bem. Madeira, combustão, né? Dá até uma dor no coração essa, mas existe mesmo. Olha só, gente, preparei um quadrinho aqui, acho que vocês arrasaram. Vamos ver? Ó, energia poluente embaixo, aqui, baixo astral, século passado, né? Flintstones, né? E aqui, ó, energia limpa, tá? Energia poluente, combustíveis fósseis, quando a gente queima carvão, quando a gente queima petróleo, hidroelétricas, né? Por que ela é considerada energia poluente? Porque ela tem uma interferência muito grande, né? Ela muda o leito de um rio, para tudo para trás, muda a saída da água, né? Então ela é considerada ainda uma energia que não é tão legal. E termoelétricas, tá? Termoelétricas é térmico, queima, né? Coisas. Não é energia limpa. Não, porque ela causa um impacto gigantesco no ambiente onde ela para. A represa para fazer a hidrelétrica é mega problemática, né? Tudo bem. De novo, né? Dei uma licença poética, né? Porque não sou o especialista da energia tal, mas separando no conceito de energia limpa, a hidrelétrica não é energia limpa, tá? Eu pus para cá tudo que não era energia limpa e chamei de energia poluente. Pode ser que conceitualmente eu esteja em desacordo com alguns autores aí, tá? Pronto, então aí já sabe, né? Já sabe quem vai estar na aula aqui daqui os 2 semestres, né? Ó, e aí, gente, quando a gente fala de energia limpa, pensando em fontes de energia, para a gente fazer escolhas, né? Eólica, do vento, inclusive o Nordeste é muito forte nisso, né? Em relação ao Brasil, o Nordeste é um dos polos aí de energia eólica. Solar, tá na moda agora, tá legal, tá desenvolvendo, várias casas estão buscando, né, usar as placas no telhado e tal, para pelo menos a sua própria energia. Geotérmica, vapor, maré motriz das ondas do mar, ou seja, a onda do mar batendo lá, ela vai gerando, né? O colega falou o mar. Biomassa, biodigestor, né? Ou seja, usar a biomassa, os restos orgânicos, a gente vai produzir energia a partir disso. E nuclear, com alguns riscos, né? Então, embora seja uma fonte de energia extremamente potente e tal, mas tem alguns riscos pelo seu manuseio, tá? Então, ela não é considerada poluente. Oi? Ela não é considerada energia poluente, porque ela só polui se der errado. Ela não polui nada. Você faz uma usina nuclear e ela não polui nada. Agora, se ela explodir, ela contamina, destrói. Que a gente olha para o acidente e fala, vixe, que energia ruim. Não é. Ela é incrível, né? Porque ela tem um ponto de potência de fusão do núcleo lá extremamente gigantesco de produção de quilowatts, mas o nosso problema é o manuseio. Por isso que eu coloquei ali, riscos. Para a gente pensar um pouquinho, porque se fez muita besteira já com energia nuclear, né? Não só no Brasil, mas principalmente, e a gente tem vários problemas. Daí foi usada para guerra, aí é outra história. Aí é o ser humano fazendo uso da tecnologia para fazer besteira, né? A gente é assim, né? A gente usa um monte de tecnologia para fazer besteira, não nesse nível aí, né? Desses caras aí que são mais poderosos, né? Putin da vida aí que manda explodir bomba, mas no futuro mais para frente, em média de 15, 20 anos, vai ser um lote de baterias para descarte. E com o terceiro mundo que nós vivemos, o descarte nós sabemos como é que funciona, né? Sim. Então, é tanto que as próprias concessionárias, ela não investe diretamente na energia solar, investe na eólica. Sim. Na hidrelétrica, por mais que ela seja um pouco devastadora, mas ela é a mais eficaz. Legal, ainda. Boa perspectiva. Se faz manejo de cultura para se construir uma hidrelétrica. É um trabalho assim, um pouco mais rigoroso. Acho que as concessionárias têm um rigor maior. Sim. Na construção de uma hidrelétrica do que na construção de uma usina como para fazer extração de minério, é bem diferente. Legal. Mas a solar, ela é um Vai risco, ser, porque na verdade o que a gente vai fazer grande com essas placas em cima do telhado quando elas não funcionarem mais, né? Mas aí vai ter que cair numa reciclagem mega ninja de placa, né? Porque as vai ter placas placa... é de menos, a bateria que é eu pior. digo com o conteúdo, né? Com todo. Então, eu trabalho no ramo de energia, a gente fez um estudo um tempo atrás para algumas usinas solar. E eu fui um dos que derrubei o estudo lá da Neo Energia por causa disso. Por causa do descarte das baterias. E se começou o estudo pensando em ser uma energia limpa, mas se pensou que futuramente aquilo ali poderia ser um descarte gigantesco.
Legal. dessas baterias. O Então, impacto, algo meio restrito, é aberto, porque o governo, no geral, ele abre espaço para que as pessoas tenham energia solar, né? Sim. Com aquele conceito um pouco fragilizado de evitar o uso da hidrelétrica, mas, ao mesmo tempo, ela cresce de forma muito desordenada. Entendi. Então, assim, Legal. não está no controle de uma empresa, está no geral. Qualquer pessoa pega, bota lá em seu telhado, acha bonitinho porque vai economizar energia, mas e o descarte dessas baterias? Vai jogar no lixo junto com as pilhas, né? Justamente. E é uma pilha grande. Exatamente. Fale. Na verdade, eu li algo sobre o assunto quando eu li sobre o Elon Musk. É uma das coisas dentro da empresa dele que ele mais investe em pesquisa, é justamente isso. Como é que ele incentivaria... Ele começou pelo Canadá e os Estados Unidos. Como incentivaria as pessoas a fazer um uso melhor de ar-condicionado, que todo mundo usa na prática, né? No caso, não seriam mais as telhas, seriam telhas agora, que ele já produz. E no caso das baterias do carro, ele estava buscando materiais que pudessem ser reciclados. Legal. E que quando ele fosse fazer a troca do carro, pudesse ter alguma forma de desconto, alguma coisa assim. Para poder utilizar como insumo depois. Eu achei fantástico, só Legal. que agora eu já li que ele está querendo se desfazer da Tesla. Mas aí é o problema dele, né? Que ele é assim mesmo, ele está só puxando. Legal. Dentro dessa reflexão, olha o que o Adenauer traz no livro de vocês. Quem não leu o livro aproveitou, né? Porque eu já trouxe o terceiro trecho. Daqui a pouco eu acabo o livro aqui no slide. O uso da energia nuclear é um avanço necessário para a humanidade, em face do esgotamento dos recursos naturais. Porém, deve ser utilizada para fins pacíficos, né? Por quê? Porque quando a gente descobriu a potência que era um átomo sendo explodido, lá o núcleo dele, quanto ele gerava de energia, a gente também foi para a área de fazer bomba, né? E aí fez várias besteiras aí já, tá? E aí você vê, né? Nessa confusão aí, a gente viu um pouco isso nesses últimos meses, né? Tipo, de repente já estavam ameaçando se entrar, a OTAN, se não sei quem, dali a pouco... Eu fiquei realmente... Se eu morasse lá, eu tinha me mudado. Eu não ia ficar por perto. Pelo menos para dar tempo de entender que a onda estava vindo. Falar, putz, dá tempo aqui de eu fazer minhas 3 Ave Maria antes de desencarnar, né? Porque imagina você num país do lado daquilo lá. Os caras, né? Apertam um botão errado lá, sei lá o que acontece, já era, tá? Beleza, gente? Guardadas aí as devidas proporções e discussões em termos de entendimento, mas pense um pouquinho no impacto, tá? Então... Por que a energia é limpa? Porque não polui diretamente. Por que é energia poluente? Porque causa impacto negativo no ambiente, tá? Foi nesse conceito que eu separei. Fomos bem? Belezinha? Sobre os desastres atômicos, gente, pensar um pouquinho do que já aconteceu, manipulá-la exige cautela e cuidados especiais, pois é extremamente poderosa, podendo trazer prejuízo se mal utilizada. Seu uso deixa resíduos tóxicos de difícil eliminação, requerendo tecnologia especial para seu armazenamento. Isso a gente já aprendeu, né? Com os acidentes aí, Chernobyl, Césio 147, sei lá, né? Goiás, aquela história toda. O que a gente tem que pensar é que o ser humano domina a tecnologia nuclear, porém, dado seu atraso moral, utilizou-se também para ferir e conquistar, né? Que é justamente o uso da bomba atômica, né? Precisava usar uma tecnologia dessa para, explodir o negócio do jeito que fez, da forma que faz, das ameaças, quanto tem disso, né, escondido aí em países como forma de demonstrar poder e pressionar algum tipo de decisão, ficar medindo força, né? Mas aí é o desvio, a gente ainda tem isso, não é o cara lá, não é o Xiaoping lá, o Putin, não, é a gente é assim ainda. Nós humanos ainda temos essa limitação de valor à vida, tal. Ainda é importante o poder, cada um no seu, né, dentro do seu escopo e do seu, né, o poder da sua casa lá com seus gatos e cachorros e papagaios, com seus filhos, com seus funcionários, com o time que você lidera, né, seja lá qual for, a gente tem isso ainda. E eu olho para esses caras e falo, não sei como que seria se eu estivesse lá, talvez eu fosse até pior, né, se eu tivesse o poder que esses caras têm, como que eu agiria? Então não dá pra gente ficar olhando isso e falando, o cara é um atrasado, né? Esses dias me perguntaram numa aula, como que ainda existe pessoas como Putin no planeta, né?
Eu falei, calma aí, gente. Quem aqui no lugar do cara com esse poder não está fazendo coisa pior ou igual? Não, eu jamais, não sei. Nesse lugar eu não sei. Eu não sei como eu seria nesse lugar. Particularmente eu não sei. Né? Eu sei do que eu faço de errado, que eu não sou bom, mas eu não sei como eu seria sendo presidente da Rússia. Não sei. Né? Com toda a história, com os meus pais, com as pessoas, com o poder, o negócio. Né? O cara baixou o Napoleão Bonaparte lá e está invadindo o que puder, pronto. Né? Algo assim, essa é a minha leitura, tá? Só para a gente não ir para esse lugar que não é a proposta da aula, mas com esses comentários para a gente avançar. Olha o que a Adenauer ainda fala. Estou falando que eu trouxe o livro todo, para quem não leu, ó. A energia nuclear não só é prejudicial ao corpo humano e ao meio ambiente, mas também é agressiva ao perispírito. E essa é uma dúvida que todo mundo pergunta quando a gente chega aqui. Seu poder atinge a intimidade da matéria sutil do perispírito, alternando-lhe a vibração e provocando distúrbios perispirituais. Então, quando tem um acidente nuclear que vaza o negócio, que contamina, que dá todo aquele problema, que gera câncer em 3, 4 gerações lá, porque interfere nas células do corpo físico e tal, sim, também causa problema no perispírito. Ou seja, quem passou por essa experiência em vida encarnada tem isso de alguma forma interferindo na estrutura do perispírito, que é a estrutura sutil que vai com a gente quando a gente desencarna. Tá? Então não é só desencarnar por causa de um acidente radioativo e achar que está tudo bem, isso vai de alguma maneira precisar ser dissipado também do seu perispírito. Sim, interfere, modifica, porque o perispírito é feito de matéria sutil que também sofre interferência da radioatividade. Certo? Fomos bem? Tá claro para vocês? A visão tríplice, no microfone ali atrás, a visão tríplice do corpo, do ser humano, do agregado humano, qual é? Nós somos 3 partes na visão tríplice. Qual é? Corpo físico, perispírito e espírito. Tranquilinho? Tá bem claro isso? Não? Mais ou menos? Aula 9, vida espiritual. Todo mundo assistiu? Mais ou menos? Espíritos. Alguém assistiu a aula? Espíritos? Também falou disso. Essas 2 aulas falam disso. Boa noite. De que tipo de distúrbios a gente estaria falando? Tem como exemplificar? No perispírito? Interferência na normalidade. Quando a gente falou, vamos lá, aula reencarnação e ciência e reencarnação como processo educativo, vocês acabaram de passar por elas, né? Quase agora, não foi? Aulas 6, 7 e 8. Todo mundo lembra? Todo mundo assistiu? Pronto. Lá a gente falou de um equipamento, ou de um, não é um equipamento, vamos chamar, de uma estrutura chamada modelo organizador biológico, né? Que foi estudada por Hernani Guimarães, que é um engenheiro brasileiro que falou sobre isso e entendeu que no perispírito tem uma estrutura que organiza a reencarnação em termos de multiplicação celular. Então ele interfere, baseado na estrutura do perispírito, na multiplicação celular. Quando a gente sofre uma interferência, um impacto de uma situação dessa, a gente tem uma bagunça na estrutura do nosso perispírito interferindo provavelmente diretamente nisso. E aí a gente vai ter sim não queria falar deformação do perispírito, porque não é isso, não sei a palavra certa, mas a gente vai bagunçar essa organização e vai precisar reajustar isso a partir do nosso impacto, do psiquismo, de como o espírito vai pôr isso nas próximas reencarnações. E a gente vai estudar um pouquinho esse fluxo lá no ciclo 7, que é, à medida em que a gente vai como espírito impulsionando a vida através do nosso psiquismo, chega no perispírito de uma forma, o modelo organizador biológico plasma um corpo físico, ou seja, ele interfere nas células e elas vão se formatando. Pode ser que seja também com defeitos físicos, porque bagunçou o perispírito, desestruturou o modelo organizador biológico, ele não consegue fazer a multiplicação celular da forma correta, por exemplo. Tá? Fomos bem? Ok? Estou falando dentro do que eu acredito que seja, tá? Não sei de algum lugar que esteja escrito essa teoria mais explicada diretamente assim. Pode ser até um bom campo de pesquisa, né? A gente tem uma pós aqui de reencarnação, né? Fica aí uma boa dica, ó, já tá escalado, anota o nome, ó. Pela pergunta já achei legal o conteúdo. Fazer o estudo de como a radioatividade, né, pode interferir diretamente no modelo organizador biológico nas próximas reencarnações do espírito que foi submetido, ó, já tem até o tema
Como que é a pergunta problema aí da pesquisa? Oi? Isso na verdade, assim, como você bagunçou pela interferência da radioatividade a estrutura, vamos chamar sutilmente celular do perispírito, você vai impactar sim na hora que ele for impactar a multiplicação celular. Mas já é o tema de pesquisa do nosso colega lá. Vamos nos encontrar lá na pós-graduação de reencarnação. Claro, vai trazer o mesmo. É a mesma coisa que a gente vai trazer aqui, vai fazer atendimento, porque tá. Pode ser, mas não sei se dá para segurar a onda assim. Talvez reencarnar também seja uma forma de fazer esse ajuste, né? Aí tem várias discussões, tá? Mas, ó, só pela, né? Gostei. O Luiz é um cara que é empenhado também nessas questões da pós aí. Já temos um tema, Luiz. Vamos para a lei de conservação. Gente, 8h30, estamos indo bem? Tá fazendo sentido falar disso tudo aqui, nesse lugar, nesse momento? É muita coisa, né? Por isso que eu falo que a aula tem que ir até meia-noite, mas nunca deixam ir até meia-noite, não sei por quê. Aí a gente tem que passar, às vezes, superficialmente algumas coisas, mas a ideia também é trazer os insights, né? Ó, já surgiu até um tema de pesquisa da pós-graduação ali, ó, viu? Vou lhe encontrar em todos os ciclos e vou falar disso. A gente vai se encontrar lá no 10 para montar a pesquisa, viu? Porque eu gostei do tema. A lei de conservação, gente. O que é a lei de conservação? Primeiro, pensar no instinto de conservação como lei natural, tá? Então, quando a gente fala de leis de Deus, a gente fala, e a gente está falando aqui de leis de Deus, vindo da perspectiva do que Kardec trouxe, né, no Pentateuco, e a gente fala das leis. Quando a gente fala dessa lei nesse olhar, a gente está falando de algo que vem porque a gente se conectou a isso. Não é uma lei que está escrita num livro que a gente tem que seguir. É algo que a gente traz instintivamente, naturalmente. Então, lei de sociedade é porque a gente instintivamente vive, é um ser social. Lei de igualdade e lei do trabalho como algo útil, ocupação útil, porque a gente naturalmente aprendeu como ser humano a fazer algo útil em prol da gente mesmo, e isso vai gerando, né, o trabalho e assim por diante. Quando a gente fala de instinto de conservação como lei natural, a gente está propondo isso, ou seja, a nosso natural seria ou deveria ser a conservação, né? O cuidado, o cuidar para que não acabe, o cuidar, naturalmente a gente tem isso, né? Vocês pensam assim, se a gente ficar perdido, alguém aqui já ficou perdido no meio de uma floresta? É incrível essa experiência, eu indico, já fiquei várias vezes, né? Se a gente ficar perdido numa floresta, é instinto, gente, a gente reduz o consumo do que tem na mochila, né? Porque você não sabe quando que você vai ser encontrado ou quando você vai se encontrar, né? Então eu tenho 1 litro de água, eu já começo a pensar assim, eu vou tomar o mínimo de água necessário. Eu tenho 1 pacote de bolacha, eu vou comer 1/4 de uma bolacha cada vez que me der fome, né? Não vou poder comer tudo, chegou a hora de comer, comi a bolacha inteira, e aí se eu ficar mais 2 dias, né? E se eu tomar toda a água, e se não tiver água, entenderam? Então essa conservação, essa autoconservação e a conservação das coisas deveria ou é uma parte do nosso instinto natural. Quando a gente fala isso, a gente pega de novo um trechinho, tá muita moleza, né? O livro tá inteiro, gente, vai ficar faltando 1 parágrafo só do livro, né? É imprescindível, em função do aumento significativo da população, conservarem-se os recursos energéticos, assim como aperfeiçoar os meios de produzi-los. Por quê, gente? Porque efetivamente a gente está encarnando cada vez mais. Se você pegar um estudo de população do planeta, o gráfico é assim, ó, né? Cidades que quando eu nasci lá tinham 300 mil habitantes, hoje tem 2 milhões, né? Eu nasci em Curitiba, Curitiba é esse caso. Quando eu nasci era uma pequenininha, hoje é uma cidade, né, de milhões de pessoas. Salvador não é diferente, assim por diante. Ah, mas é o êxodo. Sim, tem uma parte que é o êxodo, mas ainda assim a população mundial vem crescendo, né? Muito gradativamente, exponencialmente em algumas décadas, não só como fala, geometricamente, não, a outra aritmeticamente, não só aritmeticamente, mas em algumas décadas deu alguns saltos importantes. O que é isso? É um monte de espírito que estava desencarnado, reencarnando, a gente morrendo menos, bem menos, porque 100 anos atrás a expectativa de vida era 45, hoje é 90, né? Então só aí já fica o dobro de gente encarnada na Terra.
E a ciência tendo que dar conta. A mesma ciência que deu conta de prolongar a reencarnação tem que dar conta de criar meios e condições, através da conservação, de nutrir esse tanto de espírito encarnado. Tá? Mas o plano espiritual não poderia regular essa encarnação ou reencarnação? Mas não tem um dono que faz isso. É a gente que é agoniado e quer reencarnar, entendeu? Sim, mas não o tem plano esse espiritual negócio. Poderia ter um. Mas quem é o plano espiritual? Sou sei. eu. Quem era o plano espiritual 100 anos atrás? Eu, você, ele, ó, de cabeça branca aqui, é o dono da lancha ainda, ó. É o provável, entendeu isso? Então, assim, não tem um gestor do plano espiritual. Não tem alguém que fala, não, peraí, segura aí, não reencarna. Não, é a gente, no nosso ritmo, da forma. Chegou a hora de reencarnar, eu reencarno. Arranjei alguém lá que fez um espermatozoide encontrar um óvulo, fala, sou eu, dá licença, minha vez, entendeu? É mais ou menos assim, não tem essa coisa de alguém gerindo quantos vão reencarnar por vez, por tempo. Não, é cada um no seu fluxo. E isso foi acontecendo que o fato da ciência nos dar um ciclo de vida maior fez com que muito mais gente estivesse encarnada enquanto outros estavam reencarnando. E aí a população vai crescendo. Né? Hoje se vive muito de vida média acima de 70 anos. Né? Então isso é um resultado e fez a gente ter muito mais gente encarnada. Tá? Mas essa sua cara é boa. Leve esse questionamento, isso é importante. Olha o que o Livro dos Espíritos fala lá na 703. Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos, gente? Leu assim inteirão? Tipo, de ponta a ponta? Tá lá na cabeceira? Pronto, ele ficou uns 10 anos na minha cabeceira. Até que eu enjoei, falei, não vou ler mais. Tá bom já. Né? Porque lia, não entendia, lia, depois não concordava, daí achava estranho, falava, não, mas isso está ultrapassado, não, isso está bom ainda, e aí eu tenho umas questões que eu risquei, que falei, essa daqui não serve para mais nada, está ultrapassado. Né? Se antigamente eu ia ser queimado de novo, né? Falando isso. Né? Mas como já não é na Idade Média, eu posso falar. Né? Tem questões que eu risquei, falei, não, essa daqui já sinto muito, ultrapassada, não serve mais. Essa aqui está grifadinha de verde, falei, essa ainda está boa, vou continuar com ela. Eu tô ligado, eu já passei por essa coisa da Inquisição, eu sei, eu falo e lembro na hora, assim, dá um arrepiozinho, mas eu lembro que ninguém mais queima ninguém. Ó, quer dizer, ainda queima, né? Tem um meio. Exatamente. Então vou ficar por aqui, que aqui ninguém queima, tá? Pode falar à vontade, gente. Ó, lá na 703, isso aqui é preguiça de expositor, LE, Livro dos Espíritos. Deus lhe deu, eu fiz um recorte interessado para a aula, né? Fiz umas reticências aqui. Deus lhe deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E eles o sentem instintivamente sem a perceberem. E aí, aqui ó, na 704, continuando, a resposta foi, Deus não poderia dar ao homem, e à mulher também, mas é que 150 anos atrás nem podia falar, né? Era só o homem, englobava todo mundo. A necessidade de viver sem dar-lhe os meios, por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos. A gente leu isso e saiu fazendo o quê? Gastando loucamente a terra, gente. Esse é o problema de escrever esse negócio. Tem que saber quem vai ler o negócio quando você escreve um negócio assim. Né? O ser humano lê um negócio desse e fala, se Deus fez isso, gente, vou sair gastando isso daqui, ó. A terra produz, eu gasto. Né? Essa é a questão. A gente acha que é infinito, né? E aí, dentro dessa perspectiva, ainda na 704, olha o que ele fala, olha que louco aqui o consumo consciente, precursor da ideia de consumo consciente da sustentabilidade, está lá na 704, ó. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não é jamais. Olha que legal, consumo consciente, 160 anos atrás, Kardec, questão 704. Só o necessário é útil, o supérfluo não é jamais. Mostrei essa frase para minha filha, falou, pai, nem tinha tênis nessa época, relaxa, né? Me deixa, né? São só 14. É fazer o quê, né? Eu tento, mas não vai. Ó a 705 aqui, gente. Se ela não basta, a terra, a todas as necessidades, é que o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Ou seja, nós gastamos recursos da natureza para fazer coisa supérflua e não necessário. Isso estava escrito há 160 anos, né? 150 e alguma coisa. Então, para a gente pensar um pouquinho, que é sobre isso que a gente está falando. Né? É sobre o supérfluo e necessário. Natureza, conservação é sobre o supérfluo e necessário.
Nós, e aí estamos incluindo nós, humanidade, né? Nós lá em casa, e nós, indústrias, e nós, governos, e nós, países, né? Nós como um todo, tá? A perspectiva é essa. Ainda nessa questão, olha 715. Sobre o limite, porque, não sei se vocês lembram desse, eu sou super ruim de memória, assim, por isso que eu tenho que colar os trechos aqui, mas não sei se vocês lembram, quem leu, dessa sequência que ele vai construindo. Leiam, anotem aí para ler, dos 700 a 720, né? Que vocês vão pegar essa sequência com mais detalhes. Mas olha o que vem na 715. Sobre o limite do necessário. Né? O que é o necessário, afinal? Né? Quantos tênis o ser humano precisa, afinal? Né? Vamos. 14, claro, você também não pode conhecer minha filha, que senão eu estou ferrado. Ela ali falando que dura mais, você que fala que precisa de 14. Sobre o limite do necessário, o sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. Ou seja, na vida, às vezes, a gente vai para um lugar de não ter o que a gente queria e descobre que é suficiente. Né? E aí é essa experiência aqui, ó. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. As custas da experiência mostrar que aquilo não era tão necessário. De você descobrir que você não precisa daquilo, né, que você tinha e você vive tão bem quanto sem aquilo. Né? Mas, se a gente pudesse perceber isso daqui, ele fala da intuição, a partir daquilo que a gente já experienciou em outras vidas. Né? Porque o carro de 200 mil leva a pessoa igual o carro de 60, igual o carro de 50, igual o carro de 40, igual o carro de 30. Às vezes, talvez o de 30, o de 20 já começa a dar umas pifadinhas. Né? Mas leva também. Então, na prática, é sobre isso. Né? É sobre a gente saber o que a gente efetivamente precisa. Tá? Ok, gente? Então, façam uma passada de olho, pelo menos, acho que 702 até 718, se eu não me engano. Não lembro exatamente. Mas essa sequência é bem interessante. Ó, cuidado que eu estou anotando tudo para a sua pesquisa, hein? Vai se comprometendo. Cada pergunta vai se comprometendo mais na sua pesquisa da pós-graduação. Vamos melhorar ela um pouco, então. Trazendo o supérfluo, um pouco do capitalismo selvagem, talvez, a questão até de uma guerra, como a gente está vivendo hoje, alguns desses fatores eles são aceleradores de evolução. Né? A gente sabe a quantidade de coisas negativas que a Segunda Guerra trouxe, por exemplo, mas a gente sabe também as coisas positivas, as evoluções científicas que a Segunda Guerra, por exemplo, trouxe, né? Sim. Até hoje se repercute muito no nosso dia a dia, na medicina, etc. Internet, por aí vai. E aí a pergunta é, a gente, nessa teoria, a gente deveria estar evoluindo mais lento e de forma mais racional e não permitindo que toda essa evolução que é trazida pelo capitalismo e é trazida por dores, ela fosse um pouco mais lenta em nome de um suposto equilíbrio, não equilíbrio, mas abdicar um pouco do supérfluo, talvez, né, em nome de uma menos velocidade de evolução? Bom, como eu estou na Bahia, há quantos anos eu estou na Bahia? 18 anos, eu posso falar para você, quem souber morre, né? Já posso responder assim, não sei. Né? Mas é uma boa pergunta de $1 milhão também, naquele conceito. Né? Não sei, realmente não sei, eu sou uma pessoa extremamente acelerada, já vivi umas 5 encarnações nessa, ainda estou com 44 anos, né? Então, assim, não sei. Né? Eu vou ter que te responder pessoalmente, porque não sei se isso tem, na literatura se tem essa discussão, mas eu pessoalmente entendo que quanto cada um conseguir pôr de velocidade nas coisas, é o que você tem para fazer. Então, eu ponho velocidade, eu vivo uma vida mega intensa, loucamente. Aprendi a fazer isso de forma mais leve, aprendi a trabalhar em várias dimensões, né? Eu era uma pessoa que trabalhava de domingo a domingo, hoje eu trabalho de domingo a domingo, mas em 5 profissões, então deu na mesma, só distribuiu. Né? Tenho esporte, tenho trabalho voluntário, tenho aula para dar, tenho fábrica para cuidar, então assim, é de cada um, mas eu, Plínio, né? E vocês vão assistir mais aulas minhas, vocês vão ouvir algumas histórias nesse sentido, sou do tipo que o que eu puder acelerar do meu progresso, do progresso à minha volta, eu vou acelerar. Né? O que eu aprendi a fazer isso foi com um pouco de qualidade de vida, que eu não sabia até meus 30. Mas aí eu dei uma bugadinha básica, como todo mundo, que é assim.
Aí eu falei, opa, vamos lá, né? Vamos reorganizar isso aqui para não desencarnar antes do tempo. Só complementando a pergunta dele. Pô, dá para complementar essa complicação de pergunta ainda, gente? Vocês estão... Se a humanidade se limitasse a usar os recursos necessários, a gente não teria evoluído, porque a internet não é necessária, celular não é necessário, computador não é necessário. Por que não é necessário? A gente poderia simplesmente viver colhendo da árvore, indo pescar. Então, assim, a humanidade, a busca pelo conforto, pelo supérfluo, é o que faz a humanidade evoluir, é o que faz a gente crescer, gerar riquezas. Então, o que é necessário? Tá de boa. Eu acho que a pergunta antes da sua é o que é necessário. Você mesma fez ela para mim. Você já leu minha mente aqui, é mediunidade isso. Ó, o que é necessário? Não sei. Eu acho a internet extremamente necessária. Eu não acho supérfluo, né? Mas eu acho supérfluo. Eu acho supérfluo o iPhone 13, mas o 7 eu acho necessário. Mas entendeu? Há 100 anos, se você fosse perguntar para o cara de 100 anos, você acha necessário um telefone que você... Ele ia dizer não. Não sei, minha avó não achava necessário, assim. mas o cara que inventou achava, porque ele saiu loucamente atrás da invenção. Mas a sua pergunta, para mim, é muito interessante, assim, a discussão é o que é necessário, e isso é muito individual, gente, né? Porque eu achava com 30 anos que o necessário era um avião. Eu queria um avião, né? Para que uma pessoa precisa de um avião se dá para comprar uma passagem? Né? Mas era a minha necessidade, eu trabalhava para comprar um avião, era essa minha loucura pessoal. Inclusive eu comprei um hangar, não tinha dinheiro para avião, eu falei, vou comprar um lugar porque daí atrai o avião, né? Não deu certo, não atraiu, acabei tendo que vender o hangar. Então assim, entendeu? É sobre o que é necessário. Não sei exatamente o que é necessário. Meu avô viveu no sítio, até a gente fala, não dá mais para o senhor ficar no sítio, 80 anos, ele estava lá, ele tinha tudo o que ele achava necessário. Né? É de cada um, né? Os filhos dele não ficaram no sítio porque eles achavam que aquilo era pouco, né? E se tivessem ficado no sítio, provavelmente eu não estaria aqui, né? Porque eu ia estar lá no sítio, porque daí eu ia nascer no sítio, ia ficar todo mundo no sítio, né? Concordo com você. Então, não sei, mas o que eu acho interessante dessa aqui, ó, só o necessário é útil, ele não disse o que é necessário. Leia com interesse, entendeu? Se minha filha lê isso aqui, ela fala, viu, pai, ele está falando que 14 tênis é necessário. Agora 15 é desnecessário. Entendeu? Cai no que você falou. O que é necessário? Porque é sobre isso, né? É sobre o que eu acho que é necessário. O que cada um acha que é necessário. Por que uma pessoa faz o que... Eu tenho amigos, gente, que viviam vida de executivo em São Paulo e que estão morando em Itacaré, no meio do mato, hoje numa casinha com luz de bateria de caminhão. Falei, gente, vocês estão bem? Né? Tomando banho de cachoeira, porque de manhã ele toma banho de cachoeira, ele não toma banho de chuveiro. Né? Porque na casa dele não tem chuveiro elétrico, uma bateria de caminhão é só para aquela luzinha básica. O cara tinha uma vida de executivo, via viajando, a gente fazendo um monte de coisa, ele deu um out e falou, agora o necessário é viver integrado com a natureza. No meio daí lá, assim, ele caminha um pouquinho, ele acorda, os macacos, tudo lá no meio do mato mesmo, na Itacaré. E aí ele toma um banho numa cascata, uma cascatinha assim, tipo de cachoeira que tem, porque ele mora bem no meio do mato mesmo. Aí eu fui pra lá visitar, tipo... E aí, cara, nossa, cara, se eu soubesse disso, não tinha nem vivido essa vida que eu vivi. E não é porque tinha dinheiro, porque ele comprou um sítiozinho basiquinho lá. Não foi um cara que comprou, sabe, Não, ele tá morando no lugar que uma pessoa simples moraria, né? Ele tem um monte de vizinho lá que nasceu lá, herdou a terrinha lá e tal. E ele tá lá, curtindo a vida, assim... Cabelo até aqui assim, mudou completamente o estilo. Um cara que era executivo, vinha em reunião, avião, não sei o quê. Última tecnologia, deu um out, mudou o necessário. Na mesma encarnação ele mudou o necessário. Né? Então é sobre isso. Não, nem fuma, isso que é pior. Se fumasse um baseado ainda para explicar, mas não fuma, né? Então assim, ele deu um out conceitual na vida mesmo, né? Esse é sem baseado, gente. Esse é o mais real de todos. Olha só isso daqui, ó, para complementar a discussão. Privações voluntárias. Isso tudo dá para a gente pescar muita coisa boa no Livro dos Espíritos, gente. Tem muita coisa ultrapassada, que só vale para 150 anos atrás, tal. Mas tem muita coisa boa para a gente pescar e utilizar aqui com as nossas interpretações, tá? Então a gente tem que fazer uma leitura interessada, fazer uma leitura situada no zeitgeist que a gente vive, ou seja, no espírito do tempo de hoje, no mindset de hoje, entender gênero, entender que homem e mulher estão num nível que tem que ser igual, né, no sentido de acesso, direitos e tal, porque lá em 150 anos atrás não era assim, né? Mas tem muita coisa legal para a gente trazer para discussão ainda, tá?
Olha o que fala 720. Sobre o mérito das privações voluntárias, que é mais ou menos isso de você, né? Não quero mais nada, eu vou me privar disso daqui. Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria, e a mulher também, e eleva sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita os excessos ou ao gozo das coisas inúteis. Gente, cuide com umas palavras, que isso não se usa, tentação, né? Vamos fazer uma leitura também interessada para o nosso tempo de hoje. Resistir à tentação que solicita os excessos ou ao gozo das coisas inúteis. Né? E aí, o necessário de novo, né? A discussão. Por exemplo, eu já tive para comprar o iPhone 13 umas 20 vezes, assim, eu olho para ele e falo, não vou gastar esse negócio, volto. Aí eu tô lá trabalhando, meu set trava, eu tenho que resetar, por que eu não compro esse negócio? Daí eu vou lá de novo, pesquiso, aí minha filha, pai, por favor, para de usar esse telefone velho, eu já tô no 11, pega meu 11 então e me dá um 13, eu lhe ajudo a fazer essa troca. Ela é esperta pra caramba, né? Então é sobre isso, né? Então assim, de repente para mim é necessário, eu trabalho com celular, mas eu preciso do 13 que custa, sei lá, 8 mil, né? Não dá eu tô esperando o 11 entrar na promoção, baixar de 4 mil, aí eu vou comprar em 12 vezes, né? Essa é a minha... Então, mas é que eu ainda estou nessa crise. Meu terapeuta não deu conta, não tente dar porque não vai dar certo, né? Não deu certo. Então assim, a gente fica nessa crise, claro que fica. Gasta, não gasta, gasta, não gasta, né? Então assim, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, não caiu do céu lá em casa, não caiu, caiu na casa de vocês, assim, choveu, notinha de 100, não chove, né? Não sei por quê. Eu plantei também, plantei uma para ver se nascia uma árvore, não nasceu, gente. Não sei o que acontece. Beleza, gente? Entenderam isso de privações? Vamos falar um pouquinho agora da destruição. Quando a gente fomos bem na lei de conservação, uso racional. Então tá bom. Tá fazendo sentido até aqui? Dá para pedir a pizza? Vamos ficar até meia-noite então? Bora? Ali, ó, o departamento, o pessoal dessa camisa ali, ó, acolher é básico. Tem o conhecer ali também, ó. O conhecer deve ser quem está com cardápio e o acolher é quem recebe, né? O que come, né? Entendi a parte da pizza, boa. Gente, a destruição para a construção. Quando alguém aqui estudou um pouquinho da mitologia hindu, dessas questões orientais? Shiva, Vishnu, alguém estudou? Alguém passou por essas... Bhagavad Gita, pronto. Essa lei aqui eu aprendi nesse contexto, tá? No contexto oriental. Por quê? Porque eu vou falar isso antes da gente entrar no nosso contexto aqui, só como para a gente estar na mesma página. Não tem construção sem destruição. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Então, a destruição é necessária para a construção. Isso não só simbolicamente, mas como realisticamente. Né? Então, nada se constrói sem destruir algo, pelo menos o conceito do negócio. Né? Então, vamos pensar assim, para eu construir essa cadeira, todo mundo está vendo a cadeira, não preciso levantar ela, né? Então, eu precisei costurar esse tecido aqui. Eu tive que cortar o tecido, não tive? Simbolicamente, mas também na real, eu destruí um rolo de tecido em vários pedaços e construí uma cadeira. Plínio, mas nada se cria, tudo se transforma. Tudo bem, vamos lá, Lavoisier e tal, mas o que a gente precisa pensar é assim, ó, não existe construção sem destruição. Na vida, não existe abertura de um ciclo novo sem fechar o ciclo anterior. Né? Dá para casar e continuar solteiro, gente, em alguns dias da semana? Dá certo isso? Depende. Isso dá tanta briga quando eu falo, porque às vezes a mulher está do lado, o marido está do lado. Né? Aí depende do quê, né? Então, não dá, é um ciclo, gente, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente abre mão de algumas coisas para conquistar outras. É nesse sentido que tem que ter destruição para que tenha construção. Ou seja, a gente destrói algo a partir da construção de algo. E toda destruição é uma construção de algo novo. Mas uma bomba num lugar? Sim, uma bomba num lugar é a destruição daquele lugar e ali vai se construir algo novo. Sim, mas demorou 100 anos para algo construir de novo ali. Tudo bem, mas esse foi o prazo de regeneração daquele ambiente, daquele lugar, daquelas pessoas e tudo mais. Então, essa perspectiva de lei de destruição passa por esse conceito. Desparafusou um negócio aqui.
que a gente não consegue construir sem destruir. Por isso a destruição para, ó, o conectivo aqui, ó, para a construção, tá? Olha o que a lei de destruição traz lá na 732, tá? Tá todo mundo na página do Livro dos Espíritos, né? Estou só falando o número, mas a gente lembra que a gente está no Livro dos Espíritos aqui, ó, LE. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Certo? Então, na verdade, a gente chama de destruição porque a gente vê o negócio indo embora, né? Se perde, não se... Ou seja, acabou. Nossa, destruiu, morreu. Não. Na verdade, é uma transformação porque surge algo novo, renova e se melhora de alguma forma. E aí o colega lá atrás... Não estou mais vendo o colega lá atrás. Se desintegrou, né? Trouxe para a gente que na própria guerra, quanto se aprendeu, quanto se construiu, quanto se trouxe de tecnologia que usou para a guerra e depois está usando até hoje, tá? Então essa é uma boa colocação da parte dele, porque é exatamente nessa perspectiva que a gente fala da lei da destruição. Aí a gente fala de destruição necessária e destruição abusiva, ou seja, existe uma destruição necessária, natural, para as coisas fluírem, né? Senão a gente estaria lá no sítio da minha bisavó ainda, né? Lavando a roupa no rio, né? Aquela roupa que eram só duas, de uma cor só, feita, né? Com lã da ovelha, né? Que tosava no inverno, no verão, né? Tosava no inverno, a ovelha morria, coitada, lá no sul, não dá para fazer isso. Tava menos 5 graus na cidade da minha mãe ontem. Alguém aí dá conta de menos 5 graus? Delícia, né? Eu liguei para ela sem camisa da rede, só para provocar. Fiz uma chamada, tava os dois embaixo do ninho, parecia um iglu. E aí eu falei, gente, venham para a Bahia. A perspectiva da destruição como transformação. Sempre olhar para a ideia de que a gente, ao transformar algo, eu quero transformar algo, eu tenho que destruir. Não tem como. Tem como ter um emprego melhor estando no atual? Tem como? Oxe, o que aconteceu aí, Rodrigo? Tem como ter um emprego melhor estando no atual? Dá para pegar um emprego no mesmo horário, melhor que o seu, estando nele? Não dá. Então você vai ter que, para transformar, você vai ter que abrir mão de um. Lógico, né? Vamos rezar e vamos pedir a conta e esperar que Deus me arranje um emprego novo. Não vai dar certo, gente. Não tem como eu não falar de Deus, eu não me aguento. Você viu, né, Luiz? Então, assim, a aula Deus é a 2, gente. E depois a gente vai falar disso mais para frente. Mas não tem como, não vai resolver. Eu tenho que promover o movimento de transformação. Eu tenho que fazer um curso, tenho que fazer um currículo novo, tenho que procurar esse emprego novo, me disponibilizar ao novo, mudar minha forma de fazer, assumir algumas coisas novas, e aí falar, opa, legal, surgiu aqui, agora eu vou trocar. Tem um risco? Claro que tem, mas não tem como avançar sem a gente destruir o anterior, tá? Não quer dizer que a gente não vai guardar a experiência que a gente teve na experiência anterior, né? Senão não vai funcionar nunca. Se a gente zerar o videogame, né? Começar tudo de novo, a gente nunca avança, né? Tem que ir indo gradativo e acumulando aquilo que você conquistou. Para isso tem o perispírito. Ó, aproveitando, aula 3, né? Para isso tem o perispírito. Né? Para que serve o perispírito? Para gravar as nossas habilidades, onde a gente grava a imagem, a emoção daquilo que a gente viveu e as habilidades são integradas. Certo? Fomos bem? Velhas estruturas devem dar lugar a novas, para melhor atenderem às necessidades humanas. O aprimoramento tecnológico e humano faz parte da necessidade de destruição do velho e surgimento do novo. Adenauer, no livro de vocês aí. Ó, agora estamos acabando de ler o capítulo. Para quem não leu, só falta um parágrafo. Com mais um parágrafo a gente acaba o capítulo do livro. Concordam com o que ele falou, gente? Faz total sentido, né? Para melhor atenderem às necessidades humanas. Imaginaram se a gente estivesse plantando com o burrico lá do sítio do meu avô, que puxava um negócio que ia pondo a semente assim, né? Hoje é por GPS, a colheitadeira planta não sei quantos hectares por hora, né? Sabe o melhor grão, filma, grava, coloca de 1 centímetro certinho. Quando nasce parece que desenhou aquilo assim, né? Tudo certinho, né? O do meu avô era tudo assim, porque o burrico uma hora ia para o lado, a gente batia um pouquinho, uma hora ele ia para o outro. Né? Não era assim? Pronto.
Meu avô tinha uma coisa interessante, a gente chegava de férias no sítio e ele falava assim, todo mundo para a terra, plantar. Eu falei, mas vô, eu quero ser advogado, eu quero ser médico. Cada primo dava uma desculpa furada, porque era para plantar batata e feijão. Não quero saber, vamos ficar tudo metido, vamos aprender a ser humilde aqui para quando virar doutor não ser metido. Essa era a teoria do meu avô. E aí a gente aprendeu a plantar e colher nas férias. Metade das férias era trabalhando e metade das férias era brincando. Eu sempre falava, mãe, posso ir na semana que vem? Ela nunca sabia por quê. Era para escapar da primeira semana de plantio. Nunca deu certo, sempre fui na primeira semana. Gente, ó, 737 a 741, flagelos destruidores. Né? Perdoem o vocabulário, porque é de 150 anos atrás, né? Flagelos destruidores, né? Eu imagino o Cid Moreira lendo, né? Desencarnes coletivos e alteração nas estruturas físicas da região, né? Então, pense assim, ó, terremoto, bum, né? Oi? Mas Brumadinho não é exatamente isso, porque que são as naturais, né? Brumadinho teve uma interferência humana também, mas vamos pensar assim, ó, de uma certa forma vai ser na mesma linha, mas eu inicialmente estava pensando nas naturais. Terremoto, furacão, tsunami, né? Faz uma mega alteração, desencarna coletivamente. Aí começam as teorias furadas. Mas é porque todo mundo estava junto, poluindo a água do Rio Nilo, e aí a água veio e afogou todo mundo, né? Não viajem nesse negócio. A experiência física é uma só, mas a percepção da experiência para cada um é totalmente diferente. Eu morri porque eu ia morrer quando estava de férias. Eu morri porque eu morri na terra que eu nasci, igual meu pai, meu avô e meu bisavô. Cada um tem uma história diferente. Não é todo mundo que poluiu o Rio Nilo que tem que morrer afogado. Não existe essa relação de causa e efeito direta, porque senão, toda vez que morrer muita gente, imagine todo mundo que morreu de Covid, então foi porque em algum momento passou gripe para alguém, sei lá, entendeu? Fez alguma coisa. Não é isso. Né? Então, sair dessa perspectiva de achar uma explicação para o coletivo que seja coletiva. Porque, embora seja um fato único que matou todo mundo, caiu um avião. Cada pessoa dentro do avião passou por uma experiência diferente. Tá? Resultado para a próxima geração. Imagine quanto muda a próxima geração depois de um tsunami. Né? O que muda? Que história tem? O que se aprende? Né? Onde que se constrói as casas? Né? Eu mudaria para a montanha. Né? Porque a primeira crise que eu tive quando eu vim morar aqui, que eu moro no nível do mar, né? Então, se o mar subir um pouquinho, eu sou o primeiro, né? Minha mãe está lá na serra passando frio, mas vai ser a que vai sobrar, né? E eu já vou estar na história, ó. Toda a população com 100, né, 10 quilômetros da beira do mar foi afogada pelo mar na noite de hoje. Puf, minha mãe está lendo notícia, né? Porque a TV também está acima do nível do mar. E eu já estou afogado lá, importunando ela, né? Espírito, mãe, estou aqui, morri na praia, viu? Literalmente, né? Eu esqueço, eu falo um monte sobre morrer, gente, então vão se acostumando quando eu der aula, que morrer é normal. Sabe a coisa que vocês têm mais experiência na vida? Morrer. Todo mundo aqui já reencarnou um monte, gente, a gente já morreu de tudo quanto é jeito, né? Então a gente vai falando para acostumar com o tema, tal, né? Porque uma hora a gente vai realmente desencarnar para nascer de novo. Ó, destruição, ó, que legal, aproveitando o exemplo que surgiu, né? Tem que desencarnar para nascer de novo, não tem? Destruição para a gente poder construir, beleza? Perspectiva do uso da inteligência na reconstrução, e aí o que o colega falou, o colega voltou. Você saiu, colega? Bom, achei que eu não estava mais vendo. Fiquei preocupado que poderia estar conversando com um espírito desencarnado. Perspectiva do uso da inteligência na reconstrução, acelerando a evolução do conhecimento e das ciências na reação a epidemias, inundações, intempéries e catástrofes. Quanto se aprende nesses negócios, nesses desastres gigantes aí? Quanto se melhora? Quanto cria de regra? Quanto mudou a legislação depois de Brumadinho? Quanto a gente desenvolveu de instituto de pesquisa por causa do Covid? Quanto, né? Então, assim, quanto isso acelera o processo científico? Né? Quanto se melhora quando cai um avião, gente? Muda a regra, muda não sei o quê, muda a tecnologia. Quanto faz de recall quando tem 10 acidentes com o mesmo carro? Tudo isso é perspectiva de o que se aprende com as coisas que acontecem coletivamente. Fomos bem? Tranquilos? Flagelos destruidores são desastres, né? Desastres coletivos. E aí, gente, olha o que a gente desenvolve como espírito encarnado passando por isso. Resiliência e paciência a partir da reconstrução. E isso nessa aula é muito mais legal do que 2 anos atrás, porque vocês todos passaram por uma experiência incrível de Covid, né?
Nós fazemos parte de uma geração que vai estar no livro de história, incrivelmente, quando a Terra parou, né? Não tem? O dia em que a Terra parou, não tem a música? Eu estava ouvindo esse dia, eu arrepiei com a música. Falei, caraca, ele sabia, né? O dia em que a Terra parou, né? Já ouviram essa música? Então, Raulzito, né? É Raul mesmo? Tô certo? Eu gostei, fiquei ouvindo, depois de novo, falei para minha esposa, Cassi, o cara já sabia. Tá aqui, ó, né? Ó, a pandemia aqui. Né? E é mesmo, ouçam com esse olhar que vocês vão ver que dá até um arrepio. Ou nasceu de novo, deve estar aí moleque, né? Ó, resiliência e paciência a partir da reconstrução. Né? A gente faz isso mesmo. Adiantava acelerar alguma coisa em 2020, janeiro de 2021? O que foi? Quais foram os planos de 2021 de vocês? 10 caixas de máscara, 5 litros de álcool gel e manter a paciência enquanto possível. Esse foi o meu plano de 2021. Né? Não tinha o que fazer, não tinha como revolucionar mais nada, era sobrevivência. Ó, as guerras e suas consequências, dentro do que o colega trouxe ali pra gente, deixa eu só pôr aqui. Lá na 742, ó, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. O cara tá lá loucamente querendo conquistar o negócio e vai conquistar e manda bombardear. E eu não quero nem saber, arranja uma desculpa, né? Parece século passado, mas não é, né? Estamos falando de Putin. Decidiu que vai invadir, pronto, é meu, eu vou invadir, vou matar todo mundo e quero, e acabou. Não querem ceder? É melhor. Qual que é a proposta de acordo de paz? Vocês cedem o território, a gente para de bombardear. Simples assim. Né? Então eu vou entrar na sua casa, você sai da sua casa, eu paro de atirar. Senão eu vou continuar atirando. Né? Então, isso aqui explica muito, ó. Né? Natureza animal sobre a natureza espiritual, buscando satisfação das paixões, nesse caso o poder, as conquistas, as questões lá de governo, de interesse político e tudo mais. Interesse de poucos impactando na vida de muitos. Né? Um monte de gente morrendo, né? Em consequência disso, que não tem nada a ver, nem sabe de onde veio. Né? Lá na 745. Ó, na 744, a liberdade e o progresso como consequência. Né? E aí é uma discussão interessante, eu deixei assim para vocês lerem lá. Né? Como que as guerras geram liberdade e progresso? Né? O colega já deu spoiler lá na fala dele, que é, de alguma maneira, a gente tem uma transformação, uma mudança. Por que o Japão é uma das grandes potências do mundo? Porque foi um dos países mais atingidos pela guerra. E aí reagiu de forma diferente. Né? Passou anos-luz à frente de todo mundo, porque foi para uma cultura de trabalhar, de resolver, de ajudar, de solucionar e tudo mais, que a gente ainda está tentando descobrir. Impactos nos aspectos sociais, ambientais e econômicos, isso fica óbvio, né? E aí a gente volta para a ideia de sustentabilidade, ou seja, a guerra é um problema para a sustentabilidade, porque buga tudo, né? Destrói tudo, falta tudo, né? Aí ajuda humanitária indo lá, porque gente que tinha tudo não tem nem casa mais, está morando no túnel lá do metrô, esperando água que vem de algum lugar, comida que vem de algum lugar. Já se imaginaram nesse lugar? É um exercício interessante, né? Você está em casa, imagina eu tenho meu trabalho, tenho minha empresa, tenho meu outro trabalho, tenho aqui, tenho a ULI, e de repente começa a cair míssel, eu tenho que pegar uma mochilinha, a comida que cabe na mochila e ir para o túnel do metrô. E aqui em Salvador nem ia rolar, porque o metrô é de cima, né? Aqui ia fritar, né? Não ia ter para onde ir. Aqui não teria túnel, né? Beleza, gente? Fomos bem? A pena de morte, né? A gente está falando de destruição, então primeiro a gente falou dos desastres, depois da guerra, e agora da pena de morte na perspectiva de destruição. Necessidade dos homens e das mulheres. Lembrem que homens aqui era 160 anos atrás, então mulheres, por favor, se incluam. Que hoje isso já é possível, né? E deve ser assim. Necessidade dos homens, julgando os homens na questão 760. Né? Então, o que é a pena de morte? É dar o poder de destruir a vida ao ser humano. Né? De uma certa forma, é isso que ela representa. E aí, na 761, fala assim, ó, preservação da vida suprimindo o membro social perigoso. Ó que doido. Né? Porque tem gente que é contra e que é a favor. Né? Tem gente que é contra a pena de morte, tem gente que é a favor. E aí, a ideia da pena de morte é que ela preserva a vida de quem esse cara estava matando, por exemplo. Ou essa mulher estava matando. Você está matando loucamente, prende e mata, porque ela... E aí, mata um para não morrer 20?
É uma discussão incrível isso, gente. Dá uma tese, né? Várias, né? Já tem várias, a gente não consegue. Eu não tenho... Eu tenho uma ideia, mas eu não tenho isso muito claro para mim ainda. Ah, não, nos outros tudo bem. Mas e se for na sua família? Não, pena de morte, pena de morte. Eu sempre pergunto, quem é muito a favor? Eu falo assim, e se for seu filho que tiver na pena de morte? Ele fez alguma coisa errada, e aí? Não, azar é dele. Não, meu filho não, melhor não. Aí pena de morte já não vale, né? E se... Aí não sou contra, porque os direitos... Tal. E se matar sua filha? Aí pode matar, esse desgraçado eu mesmo mato. Sacaram como é tenso o problema? Né? Então é um tema bem interessante, dá para a gente pensar um pouquinho sobre o que a gente pensa da valor à vida, como que a gente trata isso quando é longe da gente, como a gente trata isso quando é perto da gente, né? Porque se for com a minha filha, eu mesmo que vou matar, eu nem sei matar, mas vou aprender, né? E é assim que a gente pensa às vezes, né? Às vezes não, às vezes fala, não, tá tudo bem, acontece, espírito imortal, né? Mas eu não tô nessa vibe não. Abrir a porta do arrependimento, concepção da reabilitação possível. Porque quando a gente entende que é pena de morte, a gente entende que o espírito é bom ou é ruim, tem que morrer se é ruim. E não é isso, né? Porque ou a gente está bom ou a gente está ruim. A gente não é. Não existe espírito mau e espírito bom. Todo mundo é espírito, todo mundo tem habilidades, todo mundo tem limitações. E para algumas questões a gente ainda não tem desenvolvimento suficiente. Então a gente ainda lida com aquilo daquele jeito. Uma pessoa que mata para roubar, ou é por necessidade, ou é porque ele acha que a vida dos outros não vale nada. Ah, esse cara é mau? Não, ele está mau, ele ainda não aprendeu o valor à vida. Né? Vai precisar de algumas encarnações para ele entender que a vida das pessoas é importante, que a dele é importante, porque quem mata alguém começa não valorizando a própria vida. Né? Então, é sobre isso essa discussão. E aí, qual que é o desafio? Né? O desafio é como aplicar a pena de morte, quais meios para a pena de morte. Quem é advogado aqui? Pronto. Quantos erros tem, né, no judiciário aí? Quantas pessoas seriam matadas e morridas, né, para descobrir depois de 4 anos que era a pessoa errada, era o homônimo, né? Então isso é bem, né? E aí? E quando é comigo, né, próximo a mim, né? Para aqueles que concordam, para aqueles que não concordam. Fomos bem, gente? Fez sentido a destruição? Legal essa perspectiva? Está lá no Livro dos Espíritos, questões 700 a 700, eu estou chutando de perto, tá? Não sei exato, 700 a 780, por aí. Né? Ah, não quero ler inteiro? Caia nessas questões que esse tema vai ser bem abordado. Risque algumas que não servem para mais nada, que já estão desatualizadas, né? E leiam as que são importantes. Vamos lá? Eu não sei dar aula daquele lado, gente, e eu gosto de andar, então aí eu ponho a água lá, eu vou lá e tomo e volto, né? Eu senti um pensamento, por que a água está lá e ele vai lá, né? É por isso, eu só sei dar aula para esse lado aqui, ó. Eu não sei dar aula assim, ó. Já tentei, sai toda atravessada a aula. Eu não consigo, a aula sai ao contrário, tipo Harry Potter. Então a aula para mim é com a mão esquerda, assim, ó. Entenderam? E aí eu deixo a água ali para eu andar um pouquinho. Os recursos naturais escassos e as necessidades ilimitadas, para a gente fechar nossos últimos minutos de aula, que é justamente um conceito que a economia usa desde Adam Smith e tudo mais, que sempre vai ter recurso escasso e necessidade ilimitada. Sempre, sempre. Então, como a gente administra os recursos escassos a partir das necessidades que são ilimitadas? E se a gente aplicar esse conceito, vale para muita coisa, gente. Vale para nossa gana de ganhar dinheiro, porque quanto dinheiro a gente precisa para viver uma encarnação? Já fizeram essa conta, gente? Né? Dificilmente alguém dá um número definido, porque a gente não vai parar quando atingir esse número. Né? Isso é bem interessante. Eu comecei a conhecer umas pessoas que fizeram isso na vida. Definiram um número, pararam nesse número, mas pararam mesmo. Tipo, uma profissão, ganhando salário, o cara abriu mão, tipo, deu, desacelerou. Né? Agora vou fazer curso de artes. E não é porque teve uma mega, não está rico, não é milionário, nada. Fez um número na vida, quanto era, ele queria ter isso, isso e isso. Mãozinha, sabe, muquirana assim, não gastava nada. Falava, cara, viva, não vou. Estou vivendo assim, está de boa, estou aprendendo a viver com pouco, porque quando eu fizer 40, eu tenho que ter atingido isso, e aí eu vou parar mesmo, vou viver a vida relax até os 100 anos, desencarnar com 100. Então ele definiu, aprendeu a gastar pouco, viver com pouco, definiu quanto precisava
E aí, com 40, ele desacelerou. Saiu de toda. E aí, vida leve e tal, de boa, noutra pegada. Mas naquele esquema, um tênis para cada 3 anos, mesmo furado, entendeu? Então, assim, será? Eu não sei se essa pessoa nem a pau. Eu consegui desacelerar algumas coisas, tal, aquelas loucuras do helicóptero, do avião já foram. Mas desacelerar nesse nível, chapada, morar em Igatu, chinelinho, sem baseado, não dou conta. Nada, é só porque eu não curto, só usei porque você me deu o exemplo. Os recursos naturais escassos e as necessidades ilimitadas, certo? Eu já tomo um chá muito louco, se eu tomar baseado, eu já nasci assim, na verdade, se eu fumar esse negócio aí vai ser pior ainda. Naturalmente eu já nasci baseado, eu acho, gente. Aí quem vai me conhecendo aí vai descobrir que eu já sou uma viagem sem nada, né, na caretice, né, Luiz? Imaginou eu usando essas coisas aí, o que vai ser? Quem vai me aguentar? Olha ali, ó, aquele ali tá rindo. Esse aqui é um cara que eu me reúno às vezes na casa dele para falar umas loucuras. Imagina eu usando alguma coisa que não seja água e suco, Roberto. Já era, né? Com água e suco eu já sou assim, imaginem com outras coisas. Tem até um minutinho, eu vou compartilhar uma viagem, eu lembrei de uma coisa. Em uma homenagem à sua fala, eu vou compartilhar uma das primeiras crises minhas, que eu estou há 20 anos. Quem sabe alguém me ajuda nessa turma, né? A primeira crise filosófica que eu tenho, gente, eu tenho várias, mas essa é a primordial, é a que começou quando eu era adolescente. É a seguinte: por que nós, humanidade, plantamos grama no jardim e comemos alface na salada? Por que não é o contrário? Grama nasce sozinha, não morre com o sol, não sei o que. Alface, gente, dura um dia. Já fica toda murcha, preta, não sei o que, não serve para mais nada. Já pensaram nisso? Então, mas por que a gente não corta, não tempera e come na salada? Por que não? É mato, é verde. A alface, os passarinhos comem a grama, eles não comem, gente. É uma crise, tá? Quando a gente tiver a resposta, vamos nos ver durante 10 semestres. Quem achar uma resposta boa para isso, me fala, tá bom? Porque seria muito mais legal, né? Eu já comi grama. Mas da grama não. Então, por que a gente não come ela na salada? Não é louco isso, gente? É sério, essa é a minha primeira crise filosófica. Ainda não tenho resposta. Já perguntei para muita gente, viu? Até em congresso eu já levantei a mão e fiz essa pergunta. Quase me tiraram do congresso. Ó, vamos lá. O crescimento populacional. Então, estamos falando de necessidades ilimitadas, recursos escassos, certo? Só para voltar a página aqui, que eu mesmo bagunço a aula, depois não consigo voltar as pessoas. Para que as condições do planeta possam permitir abrigar o enorme contingente populacional que está reencarnando. Esse aqui eram os últimos parágrafos do livro, hein? Quem aproveitou, aproveitou. Leu o livro inteiro. Estamos incorporando à sociedade o planejamento familiar como forma de frear o aumento populacional e possibilitar melhores condições de vida. Esse livro tem alguns anos. Quando isso foi, né, o momento de falar, peraí, gente, né? Chega de ser voarina, que é minha avó, 14 filhos, né? Quer dizer, 17. 3 não nasceram em tempo suficiente, duraram um pouquinho, e 14 foram até seus 50 anos para mais, né? Ou seja, é viável hoje 14, 17 filhos? Quem topa? Né? Quem encara? Eu terminei uns 3 namoros, porque era 3 filhos a meta. Né? Não, 3 filhos, estou fora. Não, estou fora, não tenho condição nenhuma. Né? Imagine 14, meu avô raçudo, né? 3 filhos com 14 tênis, gente, nem pensei nessa hipótese. Ia ter que ter uma fábrica de tênis, né? Fabricar tênis, né? Pensa aí. Tá? Então é sobre isso, né? Então o crescimento populacional gerou uma necessidade de um planejamento familiar. Que atinge todo mundo? Toda a sociedade faz planejamento familiar, gente? Não, né? Normalmente nas camadas de classe social menos afortunada, o planejamento familiar não tem, né? Vai indo, né? Primeira gravidez com 14, a outra com 16, depois com 19, aí com 21, aí já 4 já tem que segurar um pouquinho, e quando vai ver 6, 7, né? Com mais dificuldade ainda. Faz sentido? Não faz, mas é a realidade, é a experiência, né? A gente estudou isso em reencarnação aí nas aulas 6, 7 e 8, que a experiência muda de lugar, o espírito reencarna em diferentes lugares, socialmente falando, para experienciar diferentes óticas, né?
É diferente a ótica de ser uma pessoa rica, poderosa, com recurso, e ser uma pessoa com dificuldade de dinheiro para comer. Qual é a melhor reencarnação? Não tem, né? Porque são experiências, né? Porque senão gente rica não se matava, por exemplo. Né? Alguma coisa está bugada lá que está acontecendo isso. E gente que nasceu numa condição mega ferrada não seria feliz. E vários são muito felizes, bem resolvidos, com um mínimo. Que você olha e fala, uau, a pessoa dá conta de estar bem com essa condição? Dá conta. Então é uma experiência. Não tem melhor e pior, tem experiências, tá? Exatamente, né? Exatamente. Uma miséria sociológica com as pessoas pensando na filosofia, né? Vivendo um limite total, ali, quase no limite da pobreza mesmo. Não sei, talvez seja. É vivências, né? Cultural, mas é da experiência individual. Porque tem gente revoltada com a pobreza na Índia também, né? Pode falar. Esse estamos incorporando aí, então, foi um planejamento dos espíritos? Não, foi o Adenauer falando no livro 20 anos atrás. Tá, então foi o Adenauer que falou estamos. Então estamos sociedade civil Isso, encarnada. Nós da sociedade, 20 anos atrás, começou aquele plano, né? Vamos reduzir o número de filhos, vamos fazer um planejamento familiar. Teve esse movimento, né? Dos encarnados. No mundo espiritual isso. Existiu isso também? Aí os desencarnados pensando, né? O cara desencarnou com 14 filhos, falou, na próxima eu vou vir com 3. Né? Eu, no caso, devo ter desencarnado com 3, na próxima é 1. Né? Quem sabe 2, que tem que negociar, mas é 1 por casamento. Então tem que pensar isso bem pensadinho. Mas é nesse sentido, tá? É só eu contextualizando, porque o livro, não lembro exatamente o ano desse livro, mas ele já tem aí. Ele é de 2 décadas atrás, se eu não me engano. Tá? A data exata eu não lembro. Olha o que ele fala aqui, ó. O aumento das interações entre as pessoas. Muitos males que a humanidade atravessa decorrem da superpopulação, que ampliou o número de interações sociais, reduziu o espaço de ocupação e aumentou a competição. E aí, gente, isso daqui nem estava previsto no Covid, mas por que no interior teve menos Covid? Né? Na cidadezinha do interior lá teve menos Covid. Né? Porque para visitar a tia Maria, meu avô tinha que andar 20 minutos por dentro do mato para chegar na casa da tia Maria lá. Né? E na casa dele tinha ele, né? E os filhos dele. Então, assim, é provável, né? E aí eu estou fazendo uma adaptação, porque o livro estava escrito bem antes do Covid, né? Mas é sobre isso. Né? Os problemas das supercidades, das metrópoles, são problemas distintos. Né? Na cidade da minha mãe ainda se dorme de porta aberta. Minha mãe não dorme porque ela tem pane de assalto, que não tem na cidade, não tem ladrão na cidade. Tem 2 policiais na cidade dela. Né? Só tem 2 polícias, 2 pessoas que têm a função de polícia na cidade dela. Prendem 3 pessoas por ano porque roubaram o varal da casa da fulana. Na cidade que meus pais moram tem 3.000 habitantes. Então, é outra realidade social. Né? Entenderam? Então, é sobre isso, tá? Oi? Pega, super. Internet, ela perguntou se a internet pega bem lá. Pega. A internet pega em tudo quanto é lugar do planeta hoje, né? Não tem o que fazer. Ó, a disputa pelos recursos cada vez mais escassos, menos lá em casa, né? Que não pega direito. Bem isso, bem lembrado. A matança predatória de animais, a destruição de florestas, a produção de material diluidor da camada de ozônio, a fabricação de produtos cancerígenos e disseminadores de doenças diversas, bem como outras formas de agressividade à natureza, são exemplos de como o ser humano se tornou o pior inimigo de si mesmo. A grande maioria dos nossos problemas foi criado por nós mesmos. Ah, não fui eu não, foi um cara 100 anos atrás. E não foi você, será? Na encarnação passada? Então é sobre isso, gente. Nós, por um uso inadequado da tecnologia, por ganância, por um foco de fazer as coisas, acabamos criando problemas para nós mesmos. Não dá para deixar de falar do êxodo rural, embora seja um movimento que já está um pouco para trás, né? Eu estudei isso na escola, então dá para perceber que já é um pouco décadas para trás, né? Que eu não sou nenhum menino mais. A superpopulação é um mal causador de outros tantos danos, agravados pelo êxodo rural, que concentrou as comunidades nos grandes centros urbanos, inchados pelos bolsões de miséria. Isso se vê em vários lugares, e quanto mais a gente sobe no país, mais isso é crítico.
né? Porque as pessoas saem em busca de alguma coisa. Por exemplo, aqui vamos falar de Nordeste, a seca, a dificuldade, né? A pessoa vem numa esperança de que aqui é mágico, né? Que o grande centro é mágico e encontra uma realidade. São Paulo sofreu com isso, várias grandes cidades sofreram e sofrem com isso de uma certa forma. Por quê? Porque a ideia é o ímpeto de buscar alguma coisa que aqui não tem como solucionar, né? Então, de alguma forma, isso daqui é um problemão, porque existe uma concentração altíssima de população em busca de uma condição melhor de vida, e aí não tem essa condição melhor de vida mágica nos lugares que as pessoas vão. Isso não é só do Brasil, isso é do mundo inteiro, né? Esse movimento, esse fluxo, né, do interior para os grandes centros, né, começa lá na Revolução Industrial, nos Estados Unidos, isso aconteceu e segue acontecendo em todos os lugares do mundo, tá? Na China é assim, em qualquer lugar que a gente for, teve ou tem esse movimento ainda muito forte, tá bom? Então, nesse sentido, de novo, estamos falando de recursos escassos, necessidades ilimitadas, né? E quanto mais concentrado, mais população, mais difícil é de resolver a questão do que precisa. E a imortalidade, gente, a gente vai falar disso bastante. Lá no ciclo 4 tem um módulo inteiro sobre imortalidade do espírito. Preservar o meio ambiente é dever e necessidade ao mesmo tempo. Por que necessidade? Eu perguntei isso lá no começo da aula. Encarnados e desencarnados, estamos todos sujeitos a viver na natureza, cabendo-nos preservá-la a todo custo. Encarnado ou desencarnado vai viver da mesma natureza, gente. Ah, mas eu vou estar desencarnado, azar. Né? Você está desencarnado, mas você vai estar interagindo, vai estar vivenciando de forma mais sutil as mesmas coisas. Ah, vai ter problema se faltar comida? Não vai, porque você não come mais comida física, né? Biológica, natural. Tá? Seu problema está mais relacionado às dificuldades, às questões psíquicas, outros aspectos, né? Então você não vai ser impactado pela falta de comida e água, porque você não bebe mais água, por exemplo. Né? Desencarnou, não vai ter que tomar água, sua água é plasmada, é mental. Mas isso a gente vai falar no ciclo 5, né? E falamos na vida espiritual também, né? A aula 9 falou um pouquinho aí. Cidades espirituais, como vai ser, né? Tudo certo? Beleza? Fomos bem, gente? Fez sentido até aqui? Pede a pizza ou encerra? Pede. Tem verba para pizza, Robertinho? Tem? Tá rico o ciclo 1? Não, a pizza chega, a gente continua, porque se tiver intervalo, daí vai ter que ter café da manhã. Gente, sentir-se parte integrante da natureza e cuidar de si próprio, cuidando do seu externo. Então, a proposta que eu trago é: se sinta parte, perceba-se parte, a gente é a natureza, você é um pedacinho desse sistema maluco que a gente vive, então a gente é maluco também. Quando eu estou falando mal do país, eu também sou o país, eu sou um dos X milhões de habitantes do país, do planeta. Então, se coloque nesse lugar, faça a sua parte, viva intensamente, faça o uso consciente de tudo que está à sua volta. É sobre isso que a gente fala de ecologia, natureza, lei de conservação e lei de destruição. Tá bom? Obrigado, bom estar aqui com vocês, tá?